Cadê minha trilha, Jesus? Bom dia! Não é Jesus, não é Gilson. É, Jesus! O nome dele é Gilson. Ai, já chegamos daquele jeito, hein? Que delícia! Verdade. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Todas muito bem-vindas. Tá no ar o seu encontro semanal, com muita conversa boa. Aquele momento pra você jogar o pé pra cima. Ah, tá lavando louça? Nesse frio, larga a mão, minha filha. Lava amanhã. Vamos juntar o dinheirinho pra comprar uma lava-louça, que você vai economizar Não, põe água, tudo a dentro da unha. pia. E se o Esquenta encosto for pra comer, amiga? O quê? A comida que ficou na sobra do prato, hein? Não, ele hoje não, véspera de feriado. Hoje ele vai dar um desconto pra você. Sejam bem-vindos, gente. Deixa aí seu Eu já tava comentário. pensando que encosto era Participe outra com a coisa. gente. É, não, então, depende, né? Não, mas é encosto. Encontro com Patrícia Poeta. Tudo bem, meu amor? Tudo, e você? Tudo bem, graças a Deus. Boa noite, vem chegando, vai deixando seu comentário, participando com a gente, que é muito importante o nosso assunto de hoje. Nós estamos recebendo uma amiga aqui que eu gosto muito. Conheci há pouco tempo, através das meninas que vieram aqui falar sobre o veganismo, e me apaixonei por ela, pela causa que ela luta. Seja muito bem-vinda, Michelle Amaro. Obrigada pelas palavras, pelo carinho comigo. É um prazer estar aqui, gente. Estou muito feliz com esse convite. O prazer é nosso de te receber. Acostume-se com Shelly, tá, gente? Porque é o apelido dela, então é sobre isso. A gente vai falar sobre os resgates animais que ela vem fazendo desde 2020 através do projeto Brisa. Uma causa importantíssima, porque a gente está muito acostumado a acompanhar resgates de animais, reabilitação de animais, principalmente ali da área mais pet, não da área silvestre, né? A gente está acostumado a acompanhar resgate de cão, gato e muitas vezes a adoção dos mesmos, mas o cuidado que a Michelle presta nesses mais de 4 anos vem justamente da reabilitação desses animaizinhos silvestres. Pra você ter uma ideia, tem tucano, tem maritaca, gente, pato, tem uma infinidade de bichinhos que muitas vezes você até já viu aqui no Terra do Mandu, que eram vítimas de maus tratos, de tráfico, e ela abraça esses animais. Bovinos e hoje tem também, eles. né? Tem Tem dois vaquinha lá. boizinhos. E a gente vai falar sobre isso, gente. Daqui a pouquinho, Gilson também vai fazer a gentileza de colocar algumas fotos pra você acompanhar. Mas por enquanto, vamos fazer com que a Michelle se apresente pra vocês conhecerem ela, se apaixonarem também. E a gente vai transcorrendo a conversa hoje. Seja bem-vinda, amiga. Obrigada, amigo. Bom, meu nome é Michelle. Eu sou nascida em Pouso Alegre, sou pouso-alegrense. Sou do dia 24 de setembro, né? Pra quem gosta de saber signo, sou libriana. Dia do Ítalo também, o Ítalo faz dia 24. Eu também. É? Só que o meu é dia 27. Mas 27 sou de libriana. setembro? É, 27. Pertinho. É. Chique. E eu sou de 82, né? Fazer a conta aí. E na verdade, em relação à proteção animal, amigo, eu comecei há uns 8 anos atrás. Foi mais tempo que foi com cães no início, né? E depois que caiu no meu colo e foi surgindo essa missão aí que eu considero em relação às aves. Que realmente são várias espécies, são várias aves, são muitas histórias. Nossa, vocês nem imaginam. Mas é isso. Aí eu não sei por onde eu começo. Eu sou falante. Amiga, eu tô meio quietinha, tô meio tímida. Mas vamos começar pelos hobbies? Que a hora que eu disparar a falar... Isso, vamos começar do começo, assim, ó. Vamos lembrar da Michelle antes de 2020. Antes de você chegar à causa do resgate animal. O que você fazia antes de tudo? Você já morava no sítio que você mora hoje? Como era a tua vida antes disso? Antes disso. Tá, então, bom, eu sou formada em psicologia, não exerci, mas sou formada em psicologia, né? Nasci em Pouso Alegre, cresci em Pouso Alegre, fiz faculdade em Pouso Alegre. E eu perdi a minha mãe, que foi um marco, assim, na minha vida. Eu perdi minha mãe no meu último ano de faculdade. E em 2005. E ela tinha esse plano, esse sonho que eu fosse morar fora, que eu fosse estudar inglês. A gente escutava os vinis dela, os discos Elvis, Beatles, a gente escutava aquelas músicas em inglês. Ela sempre tinha essa vontade de saber o que eles estavam falando nas músicas. E ela sempre me incentivava a morar fora. E eu era grudada com ela e falava, não, eu nunca tive vontade de intercâmbio, nada disso. Falei, não vou não. Não quero ficar aqui. Tô falando longe? Aí, que depois que eu perdi minha mãe, acabou que a minha vida foi indo por esse caminho. Eu tive a oportunidade de
morar fora através de um programa Au Pair, né? Que você é babá nos Estados Unidos, mora com família, eles pagam seus estudos. E eu fui. Você foi até o final do programa? Eu fiquei quase 10 anos em Nova York. É. Eu fiz o... Então, finalmente, você aprendeu o inglês, que sua mãe tanto Aprendi sonhava. na marra. Ah, não, Cheguei com lá. certeza no primeiro mês ela já tava tagarelando tudo, eu sou né? muito tagarela, mas assim, eu fui pra lá na raça, eu não sabia nada de inglês. Aham. Nada, eu sabia o básico do básico. Cores, hello, thank you, assim, o basicão. Mas fui. Acabei ficando 9 anos e meio, quase 10 anos lá. Trabalhei de au pair, estendi esse programa. Trabalhei com criança especial, porque eu tinha me formado em psicologia aqui. Eu tinha me apaixonado no estágio que eu fiz na APAI, Santa Rita de Sapucaí, por criança especial. E trabalhei com crianças autistas, síndrome de Down, várias famílias diferentes lá. Depois eu acabei trabalhando numa empresa americana, que não tinha nada a ver com isso. Foi o que me trouxe de volta para o Brasil depois, que eles trabalham com gerenciamento de companhias aéreas no mundo todo, e eu era responsável pelas companhias aéreas brasileiras. Então, vinha muito para o Brasil a trabalho, o que me mantinha muito próximo da minha família, dos meus amigos. Eu vinha 4 vezes ao ano, 5 vezes ao ano a trabalho, reuniões em São Paulo, e acabava pertinho, né? Esticava um pouquinho, falava pro meu... Toda vez eu falava, eu vou esticar um pouquinho no Brasil. Ele, lógico, a gente já imaginava, aí eu vinha para Pouso Alegre. E como eu voltei de Nova York, passei muito perrengue, porque todo mundo acha que, mora fora, mil maravilhas. Eu ia dizer isso, né? Porque... Não, pra começar, o au pair já não é... Au pair já não é mil maravilhas, né? A gente vê umas puxado. historinhas bem complicadas. Até tem uma amiga hoje que mora nos Estados Unidos devido ao programa. Quero mandar um beijo pra ela, Fabielle, te amo muito, tô morrendo de saudade, que ela teve a oportunidade através do au pair. Mas assim... só para contextualizar para vocês, é uma etapa de entrevistas que você faz com a família, né, para você dar match com a família, mas geralmente o conceito de família norte-americana é diferente do Brasil. Então, geralmente eles são mais rígidos. Au pair, por exemplo, às vezes ela tem que levar a criança não só para a escola, mas para o cursinho durante a tarde, para aula de educação física, para aula de reforço. E tudo que é referente à criança é responsabilidade da au pair. Sempre. Ela não chega a lavar louça, fazer coisas, mas existem relatos que, infelizmente, elas acabam virando empregadas domésticas, que não é o objetivo delas lá, mas a maior parte que são acompanhadas 100% pelo programa ficam a cargo das crianças sempre. Sim. E aí, quando acontece de ter algum BO familiar, elas são realocadas para outras famílias. Isso. Mas é uma outra situação também, é um outro prisma, né? Sim. Qual foi a maior dificuldade que você teve lá fora a ponto de querer voltar para o Brasil? Então, eu tive... são vários desafios, lógico, com a língua, né? Até você se sentir confortável. Eu acabei aprendendo inglês depois de tanto tempo. Onde você morava lá? Eu morei somente em Nova York, mas em Nova York eu me mudei bastante. Eu morei em Long Island, eu morei nos Hamptons, que é no final da ilha. Depois eu me mudei pro Queens, pra Astoria Park, perto de Manhattan, que foi Mas aí minha todos última os... morada. Tudo em Nova exceto York. os Hamptons, os outros bairros todos são mais periféricos, a gente pode dizer Sim, assim. os Hamptons foi quando eu trabalhei para essas famílias, pro au pair, que aí foi a primeira morada. Que é uma foi região, nos para quem Hamptons. não conhece, que é litorânea. Isso, região de praia, eu morava pertinho da praia. Acaba que você tem uma comunidade de muitos brasileiros lá, né, que se abraçam, que que viram família, que é o que ajuda muito inicialmente. Tenho grandes amigos, você mandou um beijo para sua amiga, eu tenho grandes amigos que estão lá até hoje, que nem pensam em voltar, que quando eu decidi voltar, eles falaram, você é louca, você voltar, por quê? Eu não sei, talvez eu achasse isso também. Né? E assim, eu decidi voltar, que você falou dos desafios, né? Eu decidi voltar numa fase, assim, eu tive um desafio grande, assim, eu tive um relacionamento lá, ótimo, né? Uma pessoa maravilhosa, a gente tinha se separado, a família dele incrível também, me deu um suporte grandíssimo quando eu estava lá. Mas, assim, a gente tinha se separado já fazia um tempo, mais de anos, assim. E eu estava me mudando para um apartamento sozinha, mobiliando tudo. Estava nessa empresa que eu trabalhava, estava, assim, aquela nova fase da minha vida, animada. Eu tinha sido promovida na empresa, estava tudo ótimo. Aí eu fui fazer o open house, né? Assim, inauguração do apartamento com as minhas amigas. Nesse dia,
E era um apartamento, lá é basement, lá é assim, era um predinho que é o andar de baixo. Então você desce as escadinhas, então é quase uma subsolo, mas é praticamente. Era metade da janela você via a rua, metade era lá embaixo. E a gente fez ali uma reuniãozinha, ficamos juntos. Aí tinha um barzinho brasileiro, um restaurantinho perto, 3 quadras pra cima, 3 quarteirões pra cima. E ela falou, vamos lá um pouquinho? Comer alguma coisa, escutar uma musiquinha brasileira? Vamos. Fomos, voltamos, era eu e 4 amigas, fomos dormir. No meio da noite, eu tenho mania de levantar pra ir no banheiro, pra tomar água. Eu fui levantar da cama, eu pisei na água. A água já tava na cama. Meu Deus. Tinha estourado um cano na rua, é um cano principal, assim, de distribuição de como água. era baixo. Como era baixo. Entrou Meu água na Deus. Eu só vi pela janela, era uma janela que é uma janela de vidro que não abria. Era só vidro. E eu olhei pela janela, eu só vi sirene, corpo de bombeiros do lado de fora. Eles estavam tentando acordar a gente, outros vizinhos, tentando avisar, porque a água já estava batendo na porta do lado de fora, por aqui assim. Então eles não conseguiam abrir pela porta pra gente sair. Tinha que quebrar a janela. Nossa, amiga. Enfim. Esse pesadelo, né, na hora ali, você não tá entendendo, acordando, tentando entender o que tá acontecendo. E aí eu perdi tudo nesse apartamento que eu tinha acabado de mobiliar, comprar. Então, assim, nossa, que triste. Triste demais, tá doido. Mas nessa época, eu pensei, eu falei, eu não vou embora por causa disso. Eu não vou embora por causa disso. Vou porque, tentar assim, ainda. Não, eu falei assim, eu não quero que ir embora, que seja algo negativo, que seja por causa de um desafio. Eu quero sair sorrindo. Exatamente. Não Falei, já foi, tinha chorando. tanta coisa boa, né? Tanto aprendizado lá fora. Eu falei assim, não vai ser isso que vai me levar de volta pro Brasil. Porque muita gente pensou na época, falar, agora ela vai embora. Eu falei, não vou. Aí eu me reergui lá de novo, eu morei com amigas até dar certo, mobilei o apartamento inteirinho de novo, esperei reformar lá. E aí, quando tava tudo lindo, tudo ótimo, tudo bem, como eu disse, tava na empresa eu estava super bem, gostava muito de lá, estava morando num lugar muito gostoso, com muita natureza, praticava yoga no parque, enfim. Ali, eu, um belo dia, acordei e falei, preciso voltar pro Brasil. Vou embora. O gatilho foi a festa? A festa que você foi? Ou não? A festa de brasileira? É. Não, pior que não teve. Na hora, eu não sabia explicar qual era o gatilho, porque não teve nada. Eu até fiquei meio preocupada, porque eu tenho umas crenças, assim, eu falei, será que tá acontecendo alguma coisa com meu pai, com a minha irmã? E como a gente já não tinha minha mãe, né, já tinha perdido, a gente ficou mais próximo ainda, e fica aquela sensação, será que tem alguma coisa preocupante que tá com essa sensação de que eu preciso voltar pro Brasil? E eu sempre fui, assim, muito amorosa, eu sufocava, assim, sabe? Meu pai e minha irmã são mais tranquilos, eu liguei pros dois, falei, vocês estão bem? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Uai, tá, Michele, por quê? Falei, tem certeza? Não estamos escondendo nada? Ninguém tá doente? Uai, tá louca? Tá tudo certo. Você achou que tinha uma razão pra você querer ir embora. Alguma coisa, porque na hora... Hoje em dia, ao meu ver, eu entendo por que me fez voltar. Mas... Na época não fazia sentido ainda. Não fazia sentido algum. Enfim, eu vou ficar falando. Não, pode falar. Amiga, a gente quer saber essa história. Porque eu sou falante. Todos atentos à sua fala. Eu fala. sou falante. Eu também. Mas aí foi isso, meu amigo. Porque você falou, você voltou, foi algum desafio. Teve um desafio, mas não foi o que me trouxe de volta. Eu esperei ficar tudo bem. Você voltou com uma mão na frente e outra atrás. Na verdade, meu chefe maravilhoso, eu cheguei para conversar com ele, como os clientes que eu cuidava, né, as empresas aéreas, eram do Brasil, a gente já via 4, 5 vezes ao ano, a gente vinha ao Brasil em reuniões. Eu falei, não custa tentar uma transferência, fazer o caminho contrário. Eu moro lá, os clientes estão lá mesmo, né, continuo gerenciando essa cartela de clientes e venho a Nova York para reuniões, em vez de fazer o contrário. Aí entrei na sala dele e sugeri. Falei, não custa tentar. Dá pra ser assim? Dá pra ser assim? E ele falou, Michele, toda vez que você vai ao Brasil, que a gente vai juntos, com a equipe, você é diferente lá. Seu brilho é outro lá. Eu sabia que uma hora isso ia acontecer. Aí eu vou conversar, né, internamente aqui e ver o que dá pra fazer. E eles me transferiram. Ah, que ótimo, né? Que deu certo. Então, a princípio, deu. A princípio, então. Sempre Lá tem vem. um se, né? Deu certo até não dar mais. Exatamente. Ele falou, a condição é você morar em São Paulo, que eu já imaginava, né? Eu viajava muito a trabalho com eles, com o pessoal das companhias aéreas. E, a princípio, a condição era essa, morar em São Paulo. Eu falei, tranquilo, pertinho de Pouso Alegre. Cheguei plena em São Paulo. Eles falaram que tinha que ser um apartamento perto
uma morada perto do aeroporto de Congonhas, Uhum. por causa do trabalho. Aí cheguei, me instalei, fiquei alguns meses. Falei, que gostoso, São Paulo. Conhecia só de passear. Sim. Aí eu vim visitar meu pai em Pouso Alegre, na casa que eu cresci praticamente. Eu fui descer a escada da minha casa. Pronto. Eu quebrei o pé. Em 2 lugares, precisei de cirurgia. Fiquei 90 dias imobilizado. E o meu trabalho no Brasil era um pouco diferente de Nova York, porque eu era campo, eu viajava. Eu viajava o tempo todo com eles, com as companhias aéreas. Eu precisava, tá? Eu não era computador, Sim. não era... E aí eu fui convidada a me afastar. Né? Fui mandada embora do trabalho. Aí eu fiquei com a mão na frente e outra Isso atrás. foi em qual ano? 2016, 2017. Uhum. E aí eu fiquei sem nada. Assim, eu tinha feito um curso lá, além porque eu formei aqui em psicologia lá, eu tinha feito um curso lá chamava Business Communication, é tipo uma pós-graduação, assim, que eu comecei a ir mais para essa área, né, da empresa, aí eu me interessei, então assim, eu tinha um currículo legal, tinha uma experiência legal nessa empresa, já voltei com inglês fluente, né, avançado, por causa da empresa, que o meu inglês deslanchou também depois que eu comecei a trabalhar nessa empresa americana. Então eu falei, não, calma, respira, já passou tanto... O mundo não, acabou. Não, e mudança não costuma me assustar. Assim, eu sempre falo, não, peraí, tá acontecendo por alguma razão. Hoje eu sou até grata a esse pé quebrado, porque vai saber pra onde ir da minha vida. Com certeza não estaria onde eu tô, né? Agora, penso que não. E aí eu voltei pra Pouso Alegre. E aí que começa toda essa nova história de proteção animal e de bichos. Foi depois. E a partir de que momento que você começou a ficar no sítio? Que eu acho que o sítio também é um fator muito importante. Sim, super. Eu já falei algumas vezes aqui no podcast que é meio que uma catarse. Quando você fica na natureza, você solta tudo que é de bom, tudo que é de ruim, você zera a vida, né? E ali, às vezes, você toma uma outra perspectiva. Foi mais ou menos assim? Como começou, por exemplo, o primeiro resgate, numa linha cronológica, assim? Como que foi esse... Sim. Eu voltei, quebrei meu pé, voltei para Pouso Alegre, aí eu vim morar na cidade mesmo. A princípio, até morei com meu pai, novamente. Eu resgatei um cachorro, que tá comigo até hoje, Farofa. Ele tem 8 anos e pouco, eu resgatei ele filhotinho. Eu tava indo jantar no O restaurante. Farofa é aquele branco? Branco marronzinho. Parece o meu cachorro branquinho. Tem a Ravena, que é a branquinha toda, branquinha, com a manchinha marrom, que é a espoleta, sapeca. E o Farofa é o companheirinho dela. E a pequenininha, mais velha? A Aninha. A Aninha. A Aninha foi a última que eu adotei. Meu pai que resgatou. Me deu de presente, a Aninha. A Aninha Tem uns 17 anos. Ela tem todos os anos, a gente fala. Ela Todas não é Aninha Fox, tem. não. Ela é Pinscher. Mas ela é uma Pinscher tão calminha. Sossegada, nossa, né? Não é, ela gente. desmente todos Ela não os é. Pinscher, gente. Todo mundo fala, não é Ela possível. não é, eu ela acho. é um docinho, gente. Ela é uma coisa. Não, eu não posso falar que eu conheço uma Pinscher zero, que é um doce, a mel. doce, boazinha. Porque Maravilhoso. geralmente Nossa, eles mas são que chama mel, geniosos. amigo. Eu acho que Mel. isso aí acertou na loteria. ué. Mel. É um melzinho. Ela é a cachorrinha do meu irmão. Ela é doce. Mas ela é mais velhinha também ou não? Ela já deve ter uns 10 anos, eu acredito. Pra Pinscher até que tá bem, né? É. Porque assim, os pequenininhos eu acho que Ela eles já tá tendem cheia a de viver pelinho mais, branco pelinho aqui na branquinho. cabecinha, sabe? A Aham. Aninha também toda... Cheinha de branquinho. pelinho branco. A mel é um docinho. Mas normalmente não, o Pinscher a gente. raça é... Ele é... Uai, eu não vou falar mal, gente, porque assim, né? A gente tô acaba falando colhendo. Não, tô falando que ele é. Não, a Você tá se realidade- comportando como um pincher agora. Entendeu? Mas ó o meu tamanho, eu sou uma Pinscher com sobrepeso. Pincherzona. Entendeu? Com sobrepeso. Mas aí, voltando. Resgatei o Farofa. Aham. Eu tava indo jantar no restaurante. Cheguei na porta do restaurante e comecei a escutar chorinho de cachorro, filhote. Oh, meu Chorinho, Deus. chorinho, chorinho. Vi que tinha um outro cão maior de rua, assim, né? Meio que acuando ele um pouco. E ele foi num cantinho, tava na porta do restaurante, ele foi debaixo da minha perna e olhou assim pra mim. Filhotinho. Olhei pra ele, falei, não. Não acredito. Não tinha nenhum bichinho até então. Não. Voltou pro Brasil, 0 bichinho. Nenhum bichinho. Eu tinha, Aham. mas indiretamente. Eu tava num relacionamento e ele tinha 2 cães. Uhum. Aí você pegou Então, um assim, apeguinho ali. é lógico, não, sou apaixonada. Um já não tá mais aqui, já morreu, o pastor. E a outra tá, Aham. com ele, ficou com ele. Mas eu nunca tinha
resgatado um bichinho. Foi o Farofa, que tudo começou esse Ciclo. esse ciclo de resgate na minha vida. Aí eu resgatei o Farofa. Peguei no colo aquele cachorrinho, falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer com você? Não sei, mas vamos pra casa. Aí não fui jantar, até o moço que trabalhava nesse restaurante, ele já tinha me falado oi, né? Aí ele falou assim, não vai jantar, não vai entrar, né, hoje, né? Porque aí eu falei, não. Não vou, querido, vou cuidar do querido. Farofa. Grande beijo. E o nome foi por causa desse restaurante, porque eu gosto da farofa de lá. É uma farofa de soja, uma farofa bem gostosa, um restaurante Lindinho. conhecido aqui na cidade. E foi Farofa, foi por isso o nominho dele. Aí, depois do Farofa, eu me envolvi, então, foi 8 anos atrás. Então, o meu trabalho na proteção animal começa lá atrás com cães. Uhum. Antes do sítio. Você dava lar temporário? Antes de dar. E ficava com os bichos. Teve bem. Gente, é a pior Por isso que eu parei. roubada que tem. Como diz um muito cara que eu importante na vi, proteção animal, mas dia que tem eu vi que- isso na internet, Lar temporário vira bocada definitivo. fora do coxo. É. É a maior armadilha que tem, é o tal do lar temporário. Você não consegue É. se A gente desvencilhar se daquela apega. criatura, A gente se gente. apega muito. Meus lares temporários virou tudo ou meu ou eu consegui adoções, né, boas depois. Aham. Mas é difícil. Mas o lar temporário, assim, só abrindo um parênteses, é tão importante. Lá fora, eu vejo muito, assim, os programas lá nos Estados Unidos, que realmente são lares lar temporário mesmo, lá, sabe? As pessoas... Eu vou só resolver esse travamento da câmera, tá, gente? Pode ir falando aí. Ah, tá. Eu vou conversando aqui com ela, pode ir. Mas o lar temporário é muito importante no processo da gente... do protetor animal, sabe? E é temporário mesmo, né? Não Lá tem esse funciona papo muito de, bem "Ai, olha, isso. não vou deixar". Lá funciona muito bem isso. Tem pessoas que cadastram, que querem fazer lar temporário. Entendi. Lá nos Estados Unidos é tudo muito organizadinho. Assim, aqui a gente gostaria muito que tivesse mais, né, mais isso de lar temporário, porque o processo do protetor animal, falando em cães, né, no caso, de resgatar, de cuidar, de veterinário, de castração, vacinação, são todo um combo, né, que a gente faz para preparar aquele cãozinho para ir para uma família. E o protetor, geralmente ele tá cheio. Ele geralmente tá lotado. Fora que ele já tem bichos, ou gatos, ou cães. Geralmente, muito difícil um protetor animal que não tem, Não né? possua nenhum, né? Então, às vezes, ele realmente está lotado. Então, é muito importante contar com as pessoas para lar temporário, para que fique nesse período até que o protetor animal, ele consiga uma família para adotar esse bichinho. Mas não é fácil conseguir lar temporário. Não é fácil mesmo, não. Nossa, Eu imagino que seja. É muito difícil. É muito difícil. Mas aí foi isso que eu comecei com os cães. Aí dali do Farofa, logicamente, veio outro. Quer dizer, o seu amor pelos bichos é desde a infância. Desde a infância. Porque Não tinha despertado dessa forma. Exatamente, mas é porque a gente já tem isso na gente. Já tem na né? gente. E aí, uma hora, isso aflora. No seu caso, aflorou assim lá em 2017, né? Foi. Quando você adotou o Farofa, né? Resgatou ele. E daí pra frente não parou mais. Não parei mais. Meu Deus. Não parei mais. Eu tinha um caderninho que eu anotava, porque a gente acompanha as adoções, né? Eu recebo notícias assim, de cães que eu doei Há anos atrás. É muito gostoso. Você, bom dia, tia Michele. Às vezes a família fala como se fosse um cachorrinho falando, sabe? Olha como estou, não sei o quê. É muito gostoso. É muito gratificante. E eu tinha um caderninho. Nessas mudanças de mudar de lugar para outro, você vai perdendo muita coisa, né? Mas eu anotava os cães, tudo bonitinho. E eu tinha resgatado como protetor independente 78 cães. Nossa, que eu tinha conseguido família, fora os que eu adotei, né? Os que eu já perdi. Depois disso, eu parei de anotar. Porque depois disso, assim, eu perdi esse caderninho e a gente acha que vai lembrar de todos. E aí entra as aves na minha vida e aí tomou uma proporção, assim... Mas então, quando você começou, a partir do Farofa, você não parou mais. Não. Mas você não começou já com o sítio, então? Não, eu morava em Pouso Alegre. Eu tinha voltado, né, de São Paulo, que eu tinha... né, quebrado o pé e tal. Eu fui trabalhar para minha irmã até, que a minha irmã tem uma empresa e ela me contratou. Ela tem uma empresa jurídica, mas ela me contratou nessa área que eu tinha o entendimento dessa outra empresa que eu trabalhava em Nova York. Trabalhei para minha irmã, era home office. E eu morava em Pouso Alegre. E aí, essa pessoa que eu me relacionei, né, que eu falei que tinha esses 2 cães, a gente decidiu morar num sítio. E a gente foi para esse sítio. A gente foi
tentar morar nesse sítio. Falar, vamos ver o que vai ser. Eu sempre fui de abraçar a mudança. Assim, na época, até minhas amigas de Nova York falavam, meu Deus, Michelle, é muito... É, muita doideira. É Você sair de muito uma doido empresa te ver. no centro de Nova York, Exato. vir para São Paulo e de repente tá Quebra no o pé, tá em sítio Pouso Alegre, tá sem resgatando emprego, animal. de repente... Muito louco. Eu, sinceramente, eu não saberia lidar muito bem com isso. Foi não. uma mudança. Eu adoro rotina. Eu adoro tudo ali. Tudo certinho. Não gosto muito de mudança, não. Arrumou. Amiga, a gente faz o que pode. Vocês lembram que semana passada a TV broxou? Resolvemos. Hoje a câmera decidiu frescar com a nossa cara. Ela tá dando uma leve travadinha aqui, mas nós vamos assim mesmo, gente. É sobre isso. Porque se a gente parar só porque a câmera não quer, a gente não faz o rolê acontecer. Filha, não Será adianta, que é porque eu tô falando demais, gente? Não é não. Eu acho que é porque realmente o horário tá tipo assim, pré-feriado, uma coisa, entendeu? Ô, Gilson, vamos aproveitar, que eu acho que o pessoal tá chamando muita gente aqui no chat. Vamos aproveitar para aquela interação gostosa com o pessoal? Deixa eu ver, cadê o pessoal aqui, ó? Eu tinha comentado que eu conheci a Mia através das meninas que vieram falar sobre veganismo. Sim. E, claro, a interlocutora foi a Bruna Matos, que tá por aqui no nosso chat, tá mandando aqui. Oi, queridos, boa noite. Boa noite, Bruna, tudo bem? Como estás? Gente, vão conhecer o projeto @cãogonhal, tá? Vão lá conhecer. Entrem no Instagram, que é a parte... Eu tenho esse Cão Gonhal no Instagram agora. A Ângela... Vamos fazer o seguinte, gente, porque eu acho que eu gosto de fazer as coisas assim ao vivo. Vai. Vamos falar o Instagram da Ângela pra vocês irem lá seguir? Porque ela criou um Instagram. Qual que é o meu Instagram? Vamos lá. Eu não sei. Angela.CristinaP. Angela.CristinaP. Isso. Olha. Vão lá seguir a Ângela, porque a Ângela criou um Instagram especialmente pro MandoCast, tá? Exatamente. Porque eu não tinha. Aliás, eu acho que é a primeira rede social que eu tenho. Ai, linda. Mas você vai adorar, amiga. Você vai adaptar. Vamos ver. Ela tá com um pouquinho de dificuldade agora, mas já que ela partes, né? Ó, a Bruna tá falando aqui, o trabalho que a Michelle faz é super importante pra sociedade. Tive a oportunidade de trabalhar com ela no sítio e é muito especial poder ver todo esse trabalho de perto. Merece muito reconhecimento. Linda. Minha amiga, sabe como que eu sou. Ela é demais. Ela ainda tá mandando um beijo pra mim aqui, um outro pra você, Bruna. Eu tô com saudade da Bruna e também tô com saudade da Camila e do salgado que ela trouxe pra gente comer. Ai, que saudade daquele salgado gostoso. Ó, Simone também tá por aqui, Simone Cabral. Eu acho que é a Simone Lee, maravilhosa, que tá aqui, Michelle, linda e querida. A Eliane Rodrigues tá por aqui também. Amo mais que chocolate. Juliana Sene, Shelly maravilhosa, ser humano incrível. A Psicatia, da onde eu conheço a Psicatia? Ô, Psicatia, você é web TVzeira? Você é web TVzeira? Eu não sei, gente. Eu assisto um canal que chama Web TV Brasileira, que vejo uma fofoca e tal. E tem uma Psicatia que sempre participa, acho que foi daí que eu lembrei. Se você for web TVzeira, faz murrim, fia. Faz murrim. Isso é uma gíria nossa aqui. Michelle faz um trabalho maravilhoso, tem um coração maravilhoso também, um anjo na terra. Tá mandando um beijo aqui, falando do seu trabalho, que é lindíssimo. Nossa, obrigada. Um beijo, Psicatia. Tô precisando passar com você, viu? Esses dias eu descobri só o que os loucos sabem. É sobre isso, ó. Davi Bernardo tá por aqui. Maravilhoso. Eu vejo ele na academia. Ele é focado, viu, amiga? Eu sei. Focadíssimo, minha filha. Tá tentando filha. fazer eu focar também, né? Já fiz 2 treinos, ele tá lá ainda. É sobre isso, Davi é ótimo. Um abraço, Davi, obrigado, viu? Ele tá aqui, ó, muito maravilhosa. A beleza dela que tá travando a câmera. É real. Pode ser, real. Viu, Davi? Davi? Pode ser, viu, Davi? Davi é chique. Ele tem o cabelo cheiroso, amiga? Maravilhoso, É? todo cheiroso. Tem cara. Não, mas tem cara. Ai, Amiga, é bom fazer propaganda. Não. É bom fazer propaganda, porque aí, minha filha, o concordo. engajamento aumenta. Eu não concordo. Ela não pode. Não concordo. A linda da Nayara Anderi tá por aqui também. Semana passada tava lá na Via Faisqueira passeando. Que delícia de história. A Shelly tá compartilhando dessa trajetória que ela tem. Parabéns, beijo em todos vocês. Um beijo, Nay, te amo, saudade. Tá passeando na Gente, é Avenida a Faisqueira. Psicatia mesmo. Meu Deus, respondeu. meu Deus. Psicatia do céu, a gente divide o mesmo neurônio, fia. Gente, ela tá com a camiseta Ranços são eternos.
Como que eu não sabia que a Psicatia era web TVzeira? Ela tá com a camiseta Hans tão eterna. Psicatia do céu, ela gasta altos dinheiros em superchat, viu? Ah, é? Ela habla, filho. Psicatia é maravilhosa. Tá vendo, Psicatia, como você é marcante? Eu lembrei de você. Ai, faz murrinho, hein? Faz tempo que eu não tô assistindo a web TV porque não tá sobrando tempo aqui no Terra. Mas, ai, que legal. Ai, gente, ó. Então já somos 3 aqui, tá? Eu, você e Eliette. Eliette geralmente comenta nas publicações do Pousão. Somos web TVzeiros, ó. Tem que cortar isso aí e mandar pra Tati. Já pensou se a Tati nota a gente? Bicha do céu, meu Deus, eu nem durmo. Vamos lá, Juliana Sene tá por aqui também. Quem não sabe do que nós estamos falando deve estar tipo assim... Eu. Não, eu também. A gente tá com as duas aqui, ó. É que assim, ó, gente, eu vou fugir um pouquinho pouquinho do assunto pra explicar, pra vocês não ficarem a ver navios. O Web TV Brasileira é um canal de 2 brasileiros que moram em Orlando. Eles produziam conteúdo quando os artistas faziam shows por lá e tal. E aí eles começaram a entrar no nicho de comentar reality. Comenta reality daqui, dali, faz uma fofoca aqui. E aí criou uma legião de fãs, que a gente carinhosamente apelidado de quadrilha, né? Beijo, Totonha. E aí o que aconteceu? Eles furaram a bolha da internet. Hoje é um dos maiores canais do YouTube, assim, principalmente se tratando de lives. E a gente geralmente se reúne ali, principalmente antes das lives começarem, pra ficar conversando. E eu lembrei da Psicatia, porque geralmente eles leem comentários dela. Olha. Entendeu? Ai, Psicatia, ó. Me fala seu nome na Web TV Brasileira. Deixa comigo que eu vou mandar pro céu. Ai, que vergonha. Assistam, gente. Eles são lá de Santo André. Então, eles são muito bagaceira. Corta os S, tudo igual a gente fala mesmo. Maravilhosos, eu amo. A Juliana Sene tava falando aqui que você, Shelly, é a inspiração dela pra cuidar das aves. Que faz 1 ano que a janela dela é cheinha de beija-flores e pássaros diversos. Que amor. Muito contente. Tem um Instagram de uma moça que eu acompanho. Cecília. São Paulo. Uma que ela põe a caixa, ela fala assim, hoje eu vou fazer um banquete de não sei o quê. Esse aqui é pra Tico-Tico, esse aqui é não sei pra quem. E eles vão passando ao longo do dia e vão comendo os negocinhos que ela separou pra eles, cara. Ela deixa a câmera lá. Essa deixa. é outra. Eu tava pensando que era a Cecília, que esses dias o vídeo dela foi pra tudo quanto é lado, que é uma de São Paulo, coloca na janela dela. Maravilhosa. Ai, que legal, cara. Eu amo isso. Tem muita gente boa por aí, né? Não, e tipo assim, é óbvio que a gente não pode criar uma dependência nos bichinhos, né? Se você cria uma dependência, infelizmente eles deixam de exercer as atividades naturais deles. Sim. Mas quando você pode ali matar uma sede, é ótimo. Ó, a Gabriela Giandoso tá por aqui também. Trabalho lindo que ela faz. Gabi, maravilhosa, beijo. Já me ajudou no sítio, viu? Também. Que legal. Já me ajudou lá, cuidando dos bichinhos. E ela não vai passar o endereço, tá, gente? E a Silvia Coutinho tá por aqui também, porque o povo acha que lá é zoológico. Silvia Coutinho tá por aqui, maravilhosa demais, minha amiga. Acompanho de pertinho esse trabalho maravilhoso que ela faz. Merece todo o respeito e reconhecimento, amo muito. A Silvia que trabalha comigo hoje em dia. Porque a Bruna trabalhava comigo, agora é a Silvia. Ai, que legal. Terapêutico, hein? Minha amigona, maravilhosa. A Simone até confirmou que é ela mesma, hein? Simone Lee. Minha sogrinha me mandando maravilhosa. Beijos. Ai, gente, ó, vão na playlist do MandoCast que tem um episódio especial com a Simone aqui. Gente, foi tão bom, foi tão gostoso. Foi incrível mesmo. Porque foi por conta da partida da Rita, né, e tal, mas vem muitas questões, vem muitos gatilhos, assim, não foram gatilhos ruins, não, gatilhos bons com a presença dela aqui. Dá um pulinho na playlist do MandoCast e procurem um episódio com a Simone Lee. Vai comentando, daqui a pouquinho tem mais interação ao vivo com vocês. Antes da gente adentrar já na área animal, vamos fazer já a publi? Vamos entregar a publi já de uma vez pra já, né, adoçar o nosso assunto, adoçar o nosso papo, porque o MandoCast conta com a colaboração e o apoio da Produtos Caseiros Fazenda Grande. Eu sempre erro isso, gente, não sei o que acontece. Tá rolando trilha do chat junto aí, Gilson. Gente, Produtos Caseiros Fazenda Grande lançou uma gama de produtos nova. Nós temos 2 sabores de geleia recentes agora. O primeiro de abacaxi com hortelã e o segundo de abacaxi com pimenta. Gente, são lançamentos que estão fazendo o maior sucesso e que você de qualquer lugar do Brasil pode comprar. Abacaxi com pimenta? Amiga. Você sabe qual que é o efeito do abacaxi na vida do ser humano, né? Não sei. Vou te contar depois. Tá. O que acontece, gente? Ó, Produtos Caseiros Fazenda Grande estão disponíveis também no Mercado Livre para você comprar, tá? Pra vocês terem uma ideia,
Esse produto é tão bom que é 65% de fruta e o restante é açúcar. Não tem nenhum ingrediente desconhecido, não tem nenhum conservante, não tem nenhum eno, nenhum ato, nenhum eto. É só a fruta e o açúcar mesmo, da mesma forma que você faz na sua casa quando você pega a panelinha e faz uma geleia. Só que tem uma gama de produtos muito boa, porque tem frutas vermelhas, tem amora, tem morango, tem aquela que eu gosto muito, framboesa, que eu amo, que ela tem pedacinhos. Agora tem essas duas, de abacaxi com pimenta e abacaxi com hortelã. Também. E tem pra quem é mais apaixonado, assim, um morango com pimenta, bem gostoso também, pra você que quer dar uma pimentada. Na sua Ou não, vida. né? Ou não. Não Na é? sua vida. Ou não, no seu enfim. café. Se você quiser provar aqui em Pouso Alegre, tem vários mercados e empórios que já tem disponíveis aí nas prateleiras. Mas se você ainda não viu, pode procurar pelo WhatsApp 35 Pode se 3112 1010, 35 Essa é 3112 1010. E se você quiser também, pode entrar no Mercado Livre, como eu disse pra vocês. É só E, ó, pesquisar Coma. É uma Produtos delícia. Caseiros Fazenda Grande, fechou? E você que tem aí um comércio, às vezes quer levar uma embalagem maior, 4,2 kg, tá bom pra você? abacaxi com pimenta. É só entrar aí também no WhatsApp, em contato com eles que tem essas embalagens. Tem embalagem de 1 kg também pra você fazer receitas em larga escala. Enfim, Produtos Caseiros Fazenda Grande, não só adoçando a nossa vida, mas trazendo saúde, trazendo bem-estar, enfim, é uma delícia, gente. Provem e sigam o @Fazenda Grande lá no Instagram, porque vocês também podem acompanhar quando tem visita a supermercados, produtos novos, enfim, receitas que o pessoal gosta de acompanhar também. Só dá um pulinho, @Fazenda Grande no Instagram, e esse aqui é seu, tá? Ganhou, esse é seu. Eles têm Instagram, né? Tem, @Fazenda Grande. Legal, vou acompanhar lá. O pessoal tá pensando aqui na receita que vai fazer esse final de semana. Gente, eu sugiro cachaça. Obrigada. Vamos fazer uma cachaçinha, uma coisinha pra beber, não sei não. Não é não, Ângela? Você tá num negocinho de querer tomar uma, não tá, amiga? Tô. Semana passada eu falei muito de cachaça, o povo achou que eu era a Santana da novela. É meu, Santana. Enfim, né? Aqui a gente tem essa boa vontade de fazer esse merchan, né? Porque é uma delícia. Enfim, entre aí, @Fazenda Grande, 3112 1010, ou acesse o Mercado Livre e compre o produto da Fazenda Grande, porque assim, nossa, gente, é muito gostoso. E validade também geralmente é mais extensa, você consegue comprar assim, um de cada sabor pra deixar guardado na geladeira pra um momento especial. Enfim, Ou pra o céu é o suas limite. receitas. Essa de abacaxi com pimenta, por exemplo, se você Serve pra colocar várias numa coisas. carne de porco, A nossa, de abacaxi eu acho que vai combinar ainda mais. é só abacaxi. Porque ela vai dar uma amolecidinha assim no porco, que vai ficar... Nossa, Mas nós temos veganas aqui, viu, gente? Então você pode fazer com soja e um pouquinho de É, grão de verdade. bico. Um Você grande é beijo. vegano? Não, é vegetariano. Ela é vegetariana? Não, mas é porque a Bruna tá no chat, né? Eu Então... vou lacto, né? Vou falar direitinho, que senão a Bruna puxa minha orelha. Não, mas aí eu já penso eu na como Bruna aqui. queijo, como ovo, como derivado. Então, você pode fazer um sanduíche simples, um pãozinho com a geleia já é o suficiente, uma torradinha. Nossa, é maravilhoso. Agora se você for fazer um banquete Delícia. assim, uma carne vegana, É bom demais. pega seitan, faz com seitan. Assa assim o seitan, faz ele cozidinho na panela, depois assa. Fica maravilhoso também. Enfim, esse foi o recado, gente. Ó, vai deixando um comentário aí no chat que daqui a pouquinho tem mais interação ao vivo aqui com vocês. Ô, Shelly, eu acho que tem duas questões dentro da sua militância, dentro do seu cuidado com o bichinho. Não, mas se você quiser comer, pode. pode Dá um comer. tempinho pra você mastigar. Tem isso não. Vou comer devagarzinho. Eu acredito que é uma linha muito tênue no seu trabalho hoje sobre a questão da exploração animal, que tem muitas pessoas que enchem os olhos quando te seguem no Instagram, querem ver, querem tirar foto, e acho que não é isso. Não é objetivo. E tem aquela questão também do apego que você acaba criando com alguns bichinhos ao longo do tempo, e eles também com você, né? Que a troca é muito recíproca. Sim. Eu queria que você traçasse para os nossos ouvintes agora como que começou esse trabalho junto com os animais silvestres mesmo, que você já tinha contado pra gente aqui. Até perdi um pedacinho do papo porque eu fui na antessala aqui olhar as câmeras. Mas a gente já falou sobre os cães, tudo, mas quando começou esse resgate animal, quem encaminhava para você e hoje quem ainda encaminha e como que é feito, por exemplo, a soltura desses bichos para eles se realocarem no habitat? Conta pra gente. Vamos lá. Bom, eu comecei com as aves, foi quando eu mudei para esse sítio.
A gente mudei para esse sítio e já era, assim, conhecida na proteção animal, pelas ONGs, pelos protetores. E um amigo da proteção animal resgatou uma maritaca. Até então, com aves, eu tinha tido 0 contato. Tinha contato algum. E aí ele entrou em contato comigo, falou, olha, não sei o que fazer. Trouxeram aqui pra mim, ele é protetor de cães, gatos, né? Ele falou, trouxeram aqui pra mim, eu não sei como cuidar desse bichinho. Como eu lembrei que você tá morando agora num sítio, pensei que você poderia tentar cuidar e soltar aí no sítio. Quando ela, né, puder, ela não tava com machucado, ferimento, nem nada. Era um filhote, já empenado, né? Mas era um filhotão. Hoje eu sei. Na época eu não, né, sabia esses detalhes. Aí eu falei pra ele, olha, traz aqui pra mim pra eu ver o que eu faço. Mas assim, também não sei, vou tentar procurar informação. Que é o nome Brisa. Que é o nome do projeto Brisa. Que ela me visita até hoje, inclusive. A Brisa. E eu sei que é ela. Porque muita gente fala, como é que você sabe a diferença de todos os nomes Maritaca tem tom todos? de voz, gente. Gente, elas têm manchinhas diferentes, elas têm jeitinhos diferentes, tucanos, enfim. Vou fazer uma pergunta nada a ver antes de você concluir antes de você começar a história. Você sabe diferenciar macho e fêmea? Como você faz? Essa pergunta me fazem muito. Na verdade, tem que ser através de uma sexagem, de um exame que faz com a peninha. Eu nunca fiz em nenhuma ave resgatada, porque para mim não interessa. Não faz diferença alguma, né? Observando o comportamento, eu tenho os meus chutes. Eu tenho os meus, assim, né? Porque assim, quando forma casal, você observa claramente o macho e a fêmea. Eu li a respeito de algumas características que dá para você diferenciar um pouquinho. Vou falar um pouquinho sobre elas. Mas, assim, bater o martelo, falar certeza absoluta, a não ser que você veja o casalzinho formado, não tem como. Você vai pela peninha vermelha? Eu não vou. Das maritaquinhas? A peninha vermelha, as manchinhas, geralmente, não é uma regra, é a idade. Se você pegar... Passado. Vivendo e aprendendo. Passado. Se você pegar, não sei se tem foto aí que ia passar. Põe foto, pra nós, Gilson, pra passar aí pra gente. Tem uma foto que eu acho que eu selecionei, que eles estão no alambrado, na grade da casa. Foi recente, foi desse ano. Que você vai ver que elas são todas verdinhas, são filhotes recém-soltos. Que eu cuidei desde pequenininho e fiz a soltura. Então, você vê que eles são todos verdinhos. Aí eles começam a ganhar as peninhas, vermelhinha, laranjinha. Então, assim, quanto mais... Não é uma regra. Tem maritaca que ganha pouquinha coloração e já tem 5 anos de vida, 10 anos de vida. Mas todos os filhotes são só verdes. Só por dentro da asinha que eles começam com as peninhas. Mas se você olhar ele com a asinha fechadinha... Ele é bem verdinho mesmo, são verdade. Filhotes. Muitas vezes as pessoas resgatam, me mandam foto. Ai, caiu uma maritaca aqui. Eu falo, me manda uma foto. Ainda mais dependendo da época, eu já sei que é época de filhote. Eu bato o olho e falo, é filhotão. Nossa, como você sabe? Eu falei, pela carinha, pelo olhinho tem cheiro também. Não, eu convivo Filhotinho tem cheiro. Filhotinho tem cheirinho gostoso de filhote. Eu não vou ser hipócrita, gente, porque eu tenho conhecimento de causa, porque por 14 anos eu tive uma maritaca. Você me conta essa história. O que aconteceu? Essa maritaca caiu de um coqueiro, não sei se era coqueiro ou se era palmeira. E ela ficou com a asinha, bem dizer, acho que a gente deve ter cuidado uns 2 anos. Só que ela era uma maritaca muito amorosa, muito amorosa. Aí teve uma época que os vizinhos chamaram a ambiental para ir lá, porque ela gritava, gente, maritaca grita mesmo, mas ela não vivia em cativeiro. Ela ficava solta, nunca teve asa cortada. E quando a ambiental fez a visita lá, a gente mostrou que ela tinha uma cicatriz. E eu sou uma pessoa que guardo foto, guardo vídeo, porque é uma coisa que eu gosto de acompanhar a evolução. Sim. E ele viu que não era... A gente não foi lá dentro do telhado, porque muitas vezes elas chocam no telhado, pegam e distribuem filhotinho. E a Cocota, que era o nome dela, ficou com a gente 14 anos. Cocota cantava, Cocota xingava, dançava. Ela era muito completa, assim, sabe? E ela, infelizmente, foi atacada por um cachorro que estava solto, e aí, infelizmente, aconteceu. Lá em casa tinha um galinheiro, ele entrou e pegou as galinhas, enfim, fez um... Instinto ali, né? Fez um arrasta. E aí, Cocota foi junto. Mas foram 14 anos muito bem vividos. Ela era uma maritaca, assim, possessiva, igual as suas lá, que ficam indo na tua casa. Nossa, tem umas, tem cada história. Gente, as maritacas dela, pra você ter uma ideia, eu falo que é dela porque elas já adotaram ela. Ela é a maritaca é dona dela, tá? Adotaram a Shelly. Praticamente, da casa inteira. Elas ficam em cima da geladeira lá, que é o habitat, tipo assim. Filho. E aí você pergunta, não, mas aí ela tá criando uma dependência do bichinho. Não, gente, eles vão embora. E como aconteceu com a primeira... A Brisa. Depois de 6 meses, ela foi e voltou. A Brisa,
O Elvis também, o primeiro O tucano que eu Elvis, cuidei. o Elvis agora, quem acompanha ela no Instagram vê mais o Elvis. O Elvis tá lá agora. O Elvis já deve ter uns 3 anos. O Elvis é o quê? Um tucano. Um tucano. Primeiro que eu cuidei. Tucano é um bichinho arisco. Os dela não são. Então, na verdade, São muito amorosos. Varia muito, assim, depende muito da história, se ele veio de maus tratos, se ele já veio de cativeiro. Tem várias histórias, várias aves, de como elas chegaram até mim, né? Ah, acabou de passar a fotinha do alambrado que você falou. O Passou com elas comportamento verdinhas? depende da origem lá, né? Depende. E tem a personalidade, porque assim, eu chego a cuidar de igual, né, de vários filhotes quando são ninhadas, né, resgatados, e você vê que tem uns que você faz a soltura e fica arisco, não volta, não chega perto. Então, assim, tem também a personalidade de cada bichinho, viu? Mas tem sempre aquele que dá um jeitinho de voltar. Ah, tem. Nossa, e agora no inverno, porque fica mais escasso, né, o alimento. Embora vários já estão soltos há muito tempo, já ficaram desaparecidos por meses, ou seja, sobreviveram, se viraram, né? Voltam com um biquinho cheio de amora, que você vê o biquinho... E minhas amoreiras Escurinho, não têm né? amora, você vê que eles estão caçando por aí. Mas no inverno, eles aparecem mais. Eles lembram daquele porto seguro, daquele local que eles foram cuidados, e eles... Geralmente a maritaca não vai pra muito voltam. longe, né? Elas ficam sempre na mesma Sim, cidade, elas vão isso. migrando Os só Os de... tucanos migram, Mais. assim, eu percebo, né, desses anos que eu tô cuidando de tucano, que no final do inverno, lá pra agosto, começa a diminuir, chega meses que não aparece nenhum pra visitar, assim. Até o pessoal no Instagram fica, ai, que saudade de ver os tucanos, não sei o que. Eu falei, estão vivendo a vida deles, porque é reprodução também, é época de reprodução Eles já deles. chegaram a chocar lá no sítio? No sítio, não, mas já chegaram a trazer Ainda filhotinho pra eu bem, ver. hein? Você deu sorte. Sei. Se choca lá, amigo, Tem você tá pouquinho, ferrado. né? Tem pouco Né? lá, né? Imagina, não tem quase nada. Como que foi a experiência, por exemplo, de você ver um filhinho de... Ayla, acho que ainda não teve filho, né? Ayla é novinha. A Ayla é novinha. A Ayla a Ayla e a Aruna, que são as irmãzinhas. Voltando ao lance dos nomes que você perguntou, eu acho que a Aruna eu já errei, porque eu tô achando que a Aruna vai ser um tucano macho. O bico é bem maior. Arunix. Mas assim, não sei. Eu não mudo o nome não, viu? Eu não mudo o nome. Amiga, mas eu acho que a Aruna é uma viu? coisa meio homem e mulher. Não muda o nome. Júpiter e Dengo é um casalzinho de maritaca. O Júpiter, eu descobri que é fêmea e vai ser o Júpiter. E é isso aí, tá tudo bem. É. E os nomes eu coloco, porque eu coloco em tudo que é bicho que chega resgatado. Galinha, todos os bichos lá têm nome. O povo fala que é Galinha, muito pela cabeça da pintinho. maritaca, sabia? Mais quadradinha. Mas é tão Sutil, né? sutil. E tem umas fêmeas bem grandonas que você acha... O Júpiter eu tinha certeza que era macho. Ele é grandalhão. E aí depois que ele formou casal com o Dengo, com esse outro, eu falei, menino... É. Mas às vezes ele pode ser gay, né, amiga? A gente tem que pensar tá nisso tudo bem também. Bom dia. Exatamente. Mês do orgulho. Não é? Por isso, Vamos empoderar. Mas é por essas e outras, amigo, que eu não troco o nome. Eu falo que eu não digo é nada. Não, mas Vamos você tá empoderar. certo, eu não troco o Empoderar nome. os tucanos também. Uai! Teve uma vez que eu postei que era o tucano Rafael, formou casal com... Não lembro se era qual tucano, outro tucano, acho que era o Bruninho. Enfim, não era o Bruninho não, porque o Bruninho é namoradinho da Lulua. Era outro tucano e alguém falou, não, mas você vai ter que trocar o nome agora. Mas por quê? Não. Era o Rafael e algum Gente, outro... vocês não estão assistindo Falei, série, não, gente, filme hoje, deixa tudo os é... bichinhos. Deixa o povo aí, Love É tudo Wins, nome minha filha. fictício, né? Eu ponho com carinho, assim, pra identificar Mas eles cada se um reconhecem também. no nome, amiga. Sim. Eu acho bonitinho, A gente. Lulua, você chama ela surge. Vão olhar no Instagram dela quando ela fala com os patos, Jeremias, amigas. o peru. Jeremias, Mimias, eu chamo de Mimias. Aham. Cara. Ele faz o barulhinho dele. Ai, gente, eu não dou conta. E São ela separa a inteligentíssimos. briga deles, que eles... Separam. Nossa, gente. Entro no meio. Essa família é muito unida. Nossa, não, eu já pulei em lago gelado, congelante. Olha, tem cada história pra separar patinha que tava com um patinho nascendo e uma das cachorras pulou pra pegar. E eu falei, não, pulei de pijama quente. Peguei uma pneumonia nessa época, por isso aprendi amiga, a lição. Poxa. Limites, né? É. Não dá, mas enfim. Mas vamos pulei. lá. Vamos Mas pulei. voltar pro foco aqui, porque é uma delícia falar É disso, muita gente. coisa, eu Ai, falei, né? Eu é uma falei. nostalgia tão gostosa. Me deu uma Avisei. saudade de Cocota. Gente, Cocota gostava de Lady Gaga. Nossa, toca. E Nossa. banda Deja Vu. Ai, Porque Senhor. Maritaca, com 14 anos, óbvio que ela pegou Deja Vu, Calypso. Ela pegou diversas fases da música brasileira e internacional. Já escutou a Nayara na D2. Que eu escutava D2. Quando você começou os primeiros resgates, o bombeiro te encaminhava, por Não. exemplo?
Eram só pessoas população. normais que acontecia alguma coisa Exato, e levavam. Ficou sabendo, aí perguntava para um protetor, Michele acolheu uma maritaca. Marcava no Face. Exatamente. Alguém que postava, meu nome lá surgia. Então, foi assim. Aí, uma moça começou a me acompanhar no Instagram e ela é esposa de um... Eu não lembro exatamente se ele é cabo, soldado, enfim, da Polícia do Meio Ambiente. E ela mostrou para ele. E como já não tinha mais o IBAMA aqui, né, setas pra acolher, ela mostrou pra ele o trabalho voluntário que eu tava fazendo lá. E aí eles entraram em contato comigo. Uhum. E perguntaram se eu podia, né, ser uma colaboradora, né, parceira deles, assim, como é que era. Eles foram lá no sítio, eles vão, né, foram visitar. E aí eles começaram a me encaminhar. E Corpo de Bombeiros, pessoal da faculdade... na universidade da UNA, que faz um trabalho muito legal. Do curso de veterinária, né? Do curso de veterinária, a Grazi, minha amiga, e várias outras pessoas lá que fazem um trabalho incrível. E elas fazem esse trabalho, né, da parte veterinária ali, mas muitas vezes não faz o quê depois com o bichinho que já está saudável e pronto para ir embora. Exatamente. Então, eu colaborei com eles, colaboro com eles, assim, esse ano foram vários filhotes de maritaca que eles cuidaram também, tem vários que eu cuidei, mas tem vários que eles cuidaram, que eles encaminharam para mim, para fazer essa parte de... Porque, assim, filhotinho, tá pronto, empenou, peninha, mas não é simplesmente você chegar... Soltar e jogar pro ar, né? Não dá. Não é uma borboleta. Porque a partir do momento que você interfere na natureza, que gostaríamos de não precisar interferir, obviamente, né? Que eles fossem criados pelos pais, né? E aprendessem tudo com os pais, né? As aves. Mas, infelizmente, em inúmeros casos, as pessoas mexem nos ninhos, que é crime ambiental, que a gente orienta sempre, porque a gente sabe que a maritaca faz ninho em forro de casa, né? Que incomoda e corta fio e tem prejuízo. Então, assim, a gente tenta orientar o pessoal. Nós pensamos, né? Como seres humanos pensantes. Então, a gente tem que pensar numa forma, né? Coloca o fio dentro de mangueirinha, fecha as entradinhas, né? Para os bichinhos. Porque eles acham que ali é um local seguro. Porque é quente, né, amiga? Ele não quer entrar e te dá prejuízo, né? Muita gente xinga, mata. Quando elas próprias não morrem, né? Mas muita gente mata mesmo, sabe? A gente sabe de histórias, assim, tristíssimas e... o bichinho não pensa, o bichinho tá achando que ali é um lugarzinho seguro pra ele colocar o ovinho pra ele ter os filhotinhos. Então, enfim, eu recebo muitas aves que são pela Polícia Ambiental, pelo Corpo de Bombeiros, são resgatadas, que são retiradas, né, por outras pessoas desses forros. O pessoal coloca em lixeira, aí um vizinho tá passando em contra. Aí, hoje em dia, muita gente sabe desse trabalho voluntário que eu faço, né? Então, muita gente me manda mensagem, muita gente me manda foto. Na época de temporada de filhote, que tem a época certa, que é bem na virada do ano. Então, assim, geralmente eu não tenho... planos, assim, festas em virada de ano. Você não faz planos, né? Porque você não vai conseguir pôr em prática. Porque certamente você vai receber lá filhotes. Virada de ano ali, começo de ano, tenso. Mas, enfim, aí é isso. Veio população, né? Começou a saber, aí Polícia do Meio Ambiente, pessoal da faculdade. Então, a gente trabalha junto, né? A Polícia do Meio Ambiente mesmo. Quantas vezes, assim, as pessoas entram em contato comigo. Tem um caso de maus tratos de cães, ou, né, grande porte. Então, entra em contato comigo para eu fazer uma coisa, eu aciono eles, né? Falo, olha, tenho contato deles, e eles imediatamente ajudam e vão verificar, enfim. Mas é um trabalho em conjunto, né? Mas, olha, amigo, tomou uma proporção, assim, que hoje em dia, assim, é o que eu falei, no momento eu não tô recebendo nenhum resgate. Mas você vive, então, por lotação, gente. Por essa causa, então. Vivo por essa causa hoje em dia. E tô começando a organizar de uma forma, assim, até onde eu posso ir, né? Até onde eu posso ajudar. Porque, assim, a maioria das aves, muitas delas eu já perdi a conta de quantas, centenas e centenas. Maritaca tem muito, né? Uma população grande. Então, assim, a maioria foi maritaca, mas cresceu muito a demanda de tucano, como dá pra ver nos meus vídeos, que eu cuidei, entre outras espécies. Então, a maioria dá pra você cuidar e soltar, e é uma soltura branda que a gente fala, porque, assim, que nem se você falou da dependência, né, do alimento, que não é uma coisa legal. Mas muitas vezes ele volta, né? Mas no início, como você já interferiu nessa natureza desse bichinho, né? Você já tá cuidando ali em cativeiro até ele tá pronto, né? Muitas aves de asa cortada, tem que ficar anos recuperando as penas. Então, assim, você não pode simplesmente soltar e tchau, né? Então, você tem que deixar um suporte para aos poucos ele vai no tempo dele e eles vão no tempo deles. Tem uns demoram mais, uns demoram menos, uns voltam para visitar, outros não voltam. Mas eu tenho várias provas disso, e que eles se viram, né? Esse primeiro tucano que eu cuidei, o bebezinho Elvis, depois que eu fiz a soltura dele, ele ficou uns 2 meses no sítio,
Era o primeiro tucano que eu cuidei. Começou a vocalizar, começou a vir outros tucanos por lá, mas não dessa forma, né? Porque são vários que eu já cuidei. E na época de migrar, ele foi embora. E eu fiquei 6 meses sem ver esse tucano. Ai, não vou pensar negativo, né? Ah, se virou, não se virou. Não, deu certo. Arrumou namorado e foi embora. Deu certo. E pior que foi mesmo, porque ele começou a trazer uma tucaninha lá, na época. Que eu chamei de Priscila, por causa do Elvis Presley. Eu falei, todo mundo, o pessoal que segue, acompanha, coloca o nome de Priscila, por causa do Elvis Presley. Porque o nome dele foi por causa disso. Mas ele não era abusivo. Porque a minha mãe era fã das músicas do Elvis. Minha mãe era fã de Elvis. Tem que ter uma provocação, né? Era fã das músicas, então foi por isso que foi o Elvis. Mas enfim, ele sumiu por 6 meses. E esse tucano voltou novamente, e é ele, eu tenho certeza absoluta, lindamente. Então, assim, deu certo. Isso foi, pra mim, é muito, me emociona, assim, eu fico, é muito gratificante pensar que deu certo. Porque, né, se ele foi cuidado ali desde nenenzinho, de filhotinho, e ele conseguiu ir pra natureza, e ficou 6 meses, sabe-se lá, né, migrou com outros tucanos, e ele voltou, então ele se virou. Entre outras histórias que vieram depois, né? Michele, a gente estava conversando quando você chegou aqui, eu falei, eu vou te perguntar sobre isso, né? Que eu acho importante falar também, né? Como eu conheci o seu trabalho esta semana, né? E eu pude perceber, né? A minha percepção foi que você não mantém ali simplesmente um sítio que resgata bichinhos. Não, já está virando uma espécie de um santuário ali. O local onde você vive e cuida desses bichos, né? Eu tô errado ou não? Não, é bem isso. É assim, não tá o nome lá, santuário, mas assim, muitas pessoas falam isso. Falam, já virou um santuário, né? Aí porque nossa, se chamar de santuário aí que vai bombar mesmo, gente. Por enquanto, vamos segurar esse status. E a gente tem assim, é isso, é um trabalho voluntário. Porque então, tem assim, bicho ali que, como que você vai doar um boi? Exatamente. Não, você vai soltar um boi na natureza, não tem como. Até ave silvestre, né? Porque tem essa pergunta também. Porque eu falei, tem várias aves, bichos que a gente solta. Mas eu tenho vários recintos lá que eu tive que construir ao longo do tempo para abrigar as que não podiam ir embora, né? Que possuem deficiências que não podem. Você vai soltar um bichinho não podem, não tem como, elas não têm condição. Ele não vai sobreviver. Tem muita asa fraturada, tem muita fratura de asa irreversível, então tem várias aves que não voam. Mas assim, várias. Então, realmente, hoje em dia, né, eu adotei muitos gansos, galinhas, patos, peru, pavão, que foi um dos últimos, que esse pavão foi atropelado, a companheirinha dele, ele ficou do lado do corpinho. Aqui, na rodovia. Perto do Distrito Industrial. Aí entraram em contato comigo, conseguiram pegar ele, enfim, tá lá comigo, é o Napoleão. Ele é lindo, gente, coisa mais linda. Então, realmente, tem muitos bichinhos lá que vivem e que vão viver o resto da vidinha deles lá, né? Exatamente. Então, é um santuário já, e é um trabalho voluntário que eu faço. Eu tenho algumas pessoas que me ajudam, através do Instagram, começaram a conhecer o meu trabalho, né? Tem padrinhos, madrinhas, que eu chamo eles de padrinhos e madrinhas, que me ajudam. Meu pai, eu preciso falar, que é o maior padrinho do projeto, assim, ele me ajuda, assim, com tudo. Às vezes eu tô em algum lugar, acaba tal fruto, pai, consegue passar para buscar, não sei o que, ele busca, ele vai na feira todo domingo, pega banana para eles. Meu pai é maravilhoso. Pai, te amo. Ai, que lindo. Ele é incrível. Ele que resgatou a Aninha. A Aninha. A cachorrinha, a pincherzinha. Ele chegou pra mim. O que eu faço? Essa velhinha ela tava morrendo. Só os gatilhos que o papai deu pra filha. Que bom, né? Que foi um gatilho bom, pelo menos. Não é? Resgatou a Aninha. Amiga, eu acho que você tem uma facilidade maior na soltura de aves que você pegou logo filhotinhas. Sim. Em boas condições, né? Ninho que foi encontrado. Agora, soltou. Isso. Como funciona a soltura? A soltura dessas aves filhotinhas, que eu chamo de soltura branda, eu cuido delas, bem nenenzinho, dentro de casa. Tem o quarto das maritacas. Tenho 2 quartos na minha casa. Uma casa pequena, simples, mas tem o quarto que é delas. Porque, assim, são bebês, então eles têm que ser cuidado, tudo bonitinho. Depois tem um recinto. É um viveiro grande, né? Tem um recinto para prepará-las para a soltura. Tem esse processo de prepará-las. Então, assim, elas vão começar a sair da papinha, do bico, para começar a se alimentar sozinha, começar a descobrir alimentos. Eu tento colocar frutas diferentes lá dentro, um mix de ração extrusada com semente para pegar coisinhas mais durinhas, analisar o voo delas, né? Então, assim, faz uns 5 anos que eu tô fazendo essa parte, né? Com as aves.
E aí, o dia da soltura, eu vou sentindo a época, eu olho a previsão do tempo, que eu não vou soltar elas no chuvão, embora, assim, a natureza delas, eu sei. Mas eu analiso, então, assim, é um trabalho de tantos detalhes. Você fica observando revoadas também, quando elas estão passando por porque cima. hoje em dia já tem... Na verdade, tem muitas que vão lá no sítio, né? Que eu já fui soltando ao longo do tempo. Então, assim, elas aprendem Ajudem a introdução. Ajudam muito, elas ajudam muito. Elas ajudam porque ia ter controle de voo, porque as filhotinhas... É que nem filhotinho de cachorro, que é meio bobinho, sai batendo em tudo quando tá, né, novinho. Então, as filhotinhas de maritaca são assim também. Elas saem, eu abro essa janelinha desse recinto, e elas vão observar as adultas. Até pro voo. Às vezes passa um gavião, elas dão aquela revoada. Então, eu percebo no céu, quando tá voando, às vezes eu comento, as filhotes, o barulhinho é diferente, acompanhando as adultas e aprendendo. É muito lindo de ver, assim, sabe? Elas aprendendo a se virar e a ser o que elas vieram pra ser, né? Vai tendo experiência, E elas né? vão conversando entre elas. Vão. E se conversam, né? Conversam e muito. Nossa. Às vezes eu posto vídeo, o pessoal fala, ai, que calma, que paz, quer viver aí no meio do mato. Às vezes eu posto com aquele barulheira, aquela conversada de maritaca e tucano. Eu falo, olha, paz, tranquilo, barulho vai nenhum. nessa. Não é? Aí, de repente, vem... Eu já vi, meu Deus, voltou uma. Eu quero que você elucide para as pessoas que estão nos acompanhando. Eu acho, mais uma vez, que eu gosto de falar da tal da linha tênue. Entre estar feliz pelas aves e ficar com uma pontinha de dorzinha no coração quando elas vão embora. Pontinha. Como é que é isso pra você? Eu tenho trabalhado muito isso em mim ao longo desses anos e melhorei bastante. Mas essa primeira maritaquinha brisa, lá atrás, quando eu fiz a soltura dela e ela vinha todo dia, e quando ela sumiu por 5 dias, no começo, foi aí que eu percebi, eu falei, eu preciso trabalhar isso em mim. Porque assim... A pessoa não comeu direito, a pessoa só chorou, sabe? Tanto que eu tenho um vídeo do dia que ela volta, eu filmei na hora, meu olho estava inchado, assim, porque, assim, pra mim era uma filhinha, né? Que aconteceu com ela, se virou, foi a primeira. Depois eu comecei a perceber, porque a gente tá acostumado, né, com os cães, com os gatos que estão ali junto com a gente, que a gente tem a proteção, a gente pode proteger, tá ali. Então, eu sabia desde o início, né, que o meu trabalho era cuidar e soltar. Ela jamais, nunca pensei em manter ela fechada. Mas ter que lidar com isso foi algo muito novo para mim. E foi um processo. A gente se apega mesmo, não adianta. Apega, você cria um amor ali, uma proteção. E aí olha pros dedinhos machucados de bicada e lembra. Tem isso. Aquele barulhinho que foi embora, aquele silêncio que ficou. Então, aí foi assim, como foi tomando essa proporção que eu nunca imaginei que tomaria, né? Desse tanto de resgate, tanto de aves que eu já cuidei, eu fui tendo que me adaptar e entender esse sentimento. E hoje em dia eu entendo bem melhor isso, sabe? Que, olha, fiz a minha parte, faz parte do ciclo, agora elas vão tentar, né? E vão sobreviver, e vão se virar, e vão acompanhar, e eu fiz o que eu podia por esse bichinho, né? Por essa ave. Mas não foi fácil. Confesso que... tem que trabalhar isso dentro da gente. E muita gente pergunta isso. Quando eu vou fazer uma soltura, eu às vezes faço questão de postar para o pessoal acompanhar. Nossa, muita gente comenta, meu Deus, como você consegue? Você vai soltar Lulu. Não, terapia tá maravilhosa. Como você consegue? Eu não conseguiria. Amiga, como que é a sua pauta na terapia? Eu tô precisando voltar, amigo. Urgente. Ela vai chegar lá pra terapeuta, então. Eu preciso voltar. Eu resgatei uma passarinha que ela ficou assim comigo 2 meses e eu não tô aguentando, de saudade. Nossa, olha, eu preciso voltar urgente. Porque é importante, né? Pra dar conta, esse suporte, né? E eu fico vendo, gente. Fala rede de apoio de amigos, né? Meu namorado. A rede de apoio é importante. Enfim, Você fez uma viagem recente. Gente, eu fico pensando quanto tempo ela programou essa viagem. Você não faz ideia. Porque todo santo dia ela postava alguma coisa que alguém mandava pra ela do sítio. A Silvia hoje tá cuidando dos bichinhos pra ela lá. Até facilitou sua vida. Nossa, Silvia. Porque ela não tem tempo pra sair. Não sai, gente. Não sai, não viaja. Por muito tempo eu fiquei muito nessa bolha, assim, Reclusa. né? Que eu sou muito grata à oportunidade, assim, ao privilégio, porque é um privilégio, né? Acompanhar esses bichos, poder ajudá-los de alguma forma. Então, assim, eu me considero muito privilegiada. Mas se você não se der um tempo... Mas, exatamente. É muito trabalhoso, é muito... Às vezes o cansaço nem é tão físico, porque é um cansaço, mas é um cansaço, dependendo do caso que eu tenho, do desafio, um cansaço mental, assim...
E eu, por muito tempo, não saía, não. Eu era de uma marruá no sítio, assim, ninguém me via em Pouso Alegre. Tem gente que me via e falava, nossa, você voltou de Nova York? Eu falei, há anos. Assim, porque eu não conseguia. A própria Juma, né? conta. Saindo da floresta. Juma. Então, assim, eu comecei a me dar conta que eu tenho que ter a vida Michele também, né? A parte de, não só a protetora, né? Das aves, enfim. Eu tenho que ter a minha vida também. Que é o que eu tô tentando agora, eu acho que eu tô conseguindo melhor conciliar. Mas, assim, essa viagem mesmo... Mas não desliga não, gente. Não desliga! Essa viagem Não com a minha desliga. irmã, a gente tenta fazer uma Silvia, vez por corta os ano. vídeos, não manda vídeo pra ela mais não. Olha, não dá. Ela volta Morro. na hora. Morro, pega o avião. Ai de quem não mandar Não, os vídeos. Nossa Senhora! Que me confortava. Eu fui pra Bahia com a minha irmã, que minha irmã mora na Alemanha, né? E ela Foi um encontraço, foi né? uma delícia, foi muito bom poder ter tido esses dias lá, foi incrível. Mas, assim, a Silvia me mandava, olha quem chegou aqui. Ela sabe o nome dos bichos em tudo, e eles amam ela. Aham. Eles amam ela. E ela me dava notícia, viu? E aí eu ia postando, eu tô Sim. aqui na Bahia, mas Não, lá no porque aí sítio ela tá dava assim. satisfação pra Michelle e a Michelle dava satisfação pra gente. Exatamente. Não, porque o pessoal me cobra. Hoje eu não postei nada. E Gente, assim, ninguém quer ver a Michelle de biquíni, tá? Querem ver não, tucanos, maritacas e afins. Imagina, meus bichinhos, não quer nem ver eu, não. É meus bichinhos. Eles perguntam. Eu não postei hoje, eu já fiquei pensando. Porque, assim, eu acho muito legal esse carinho, sabe? Das pessoas. Com os bichinhos, comigo, com o meu trabalho. E eles falam, você não deu bom dia hoje. Tá tudo bem no sítio? A Lulu apareceu, eles sabem o nome de todos todos os bichinhos, né? Como que estão as coisas? Então, assim, eu acho um carinho muito legal. Então, assim, eu tento compartilhar com todo mundo. Mas tem dia que hoje foi uma correria danada, eu vim pra cá, enfim. Mas fiquei devendo hoje. Amanhã eu dou o bom dia do sítio pra todo mundo. Ó, vamos fazer o seguinte, a gente não tá encerrando o programa ainda não, mas eu tô vendo o pessoal comentando aqui no nosso chat a respeito de como contribuir com o projeto, tá? Então, isso aí, ó. Vamos fazer o fundamental. seguinte. Pra continuar, porque chega uma hora que você não... Vamos fazer o seguinte, a Mi vai falar, mas antes de mais nada, gente, golpe do Pix tá rolando, gente que rouba Muito número, cuidado, enfim. Vamos estabelecer uma regrinha aqui. Vocês vão procurar primeiro ela lá no Instagram. Porque se der ruim no telefone dela, se der ruim na conta do banco, no Instagram ela atualiza, que aí esse episódio fica perpetuado e não corre o risco da gente passar um Pix hoje e daqui um certo, mês o negócio não estiver funcionando mais. Então, @Shelly, CHE, 2 L's e Amaro. Shelly Amaro, tá? Entra lá que tem um linkzinho na bio dela mesmo pra você acessar tanto a vaquinha quanto o Pix. Existe tem destaques. Isso, Como tem destaque apoiar? também. Isso. Lá. E tem uma contribuição mensal, que foi um projetinho que ela criou. O que acontece, gente? Quando vocês fazem a doação pela vaquinha, pelo Apoia-se, fica um pouco para a plataforma. Então, o interessante é você fazer o Pix direto para a pessoa, porque aí não tem nenhuma intercorrência e, às vezes, o pouco do mês que ela recebe vai ser o pouco suficiente para ela conseguir resolver a vida dela e dos bichinhos lá. Então, como que funciona, por exemplo, a doação mensal? O pessoal costuma fazer um dia específico do mês. Como que funciona isso? Então, esse Apoia-se, né? Que esse link, foi até a Bruna, minha amiga, que ela falou, chegou uma hora, porque a Bruna trabalhava comigo, ela falou, amiga, não vai dar mais? Porque assim, eu trabalho, eu não mencionei, eu trabalho com um hotelzinho de cães lá no sítio. Sim. Até agora meu pai tá me ajudando lá a fazer um projeto, a gente tá refazendo todas as hospedagens dos cães, refazendo tudo para inaugurar depois do inverno. Então, assim, a minha renda é desse hotelzinho, mas assim, oscila, né? A Sim. época que tem galera Não, mas viaja, a tua renda tem que época... ser para você pagar suas contas, mas, né? Mas, amigo, sinceramente, vai tudo para isso aí. A maioria vai pro trabalho voluntário. Então, assim, chegou um ponto que, assim, a minha amiga, né, a Bruna, entre outras pessoas, falou, olha, peraí, vamos planejar alguma coisa aqui, porque senão tá certo. Vamos dar uns pulos, você já né? se dedica, né? Você já dedica a sua vida a isso. Agora, o seu dinheiro também tá sendo todo para esse projeto. Tantas pessoas te entregam bicho, tantas pessoas, né? Algumas ajudam, na verdade, Sim. essas pessoas que entregaram aves para mim, outros animais. Mas a maioria entrega
Que bom que eu encontrei você pra cuidar e é isso aí, né? E Vida tchau, que obrigado. segue. Mas tem muitas pessoas maravilhosas me ajudando também, mas não é nem perto do suficiente, do gasto que tem esse projeto, né? Porque além da alimentação, dessa soltura branda, dessas aves, tem as aves que ficam, né? Que eu falei que não vão ser soltas. Tem construção de recinto, tem reforma de recinto, tem veterinário, tem casos gravíssimos de cirurgias caras, né? De cirurgias altas. Então, Medicação. Né? Medicação. Eu tenho a farmacinha lá, cães, aves. Tenho parceiras veterinárias que me auxiliam, que me orientam, que fazem vídeo chamada, que já me ensinaram, assim, muita coisa, né? Mas aí eu fiz esse Apoia-se, a Bruna que me deu a ideia, ela criou lá pra mim e foi muito legal, tem me ajudado. Tem sim a porcentagem que tira, né? Mas deu uma caída. Exato. A gente precisa destacar isso. Exato. Então, assim, é melhor, assim, né? Antes não era nada, depois criou o Apoia-se, então tem um valor que melhorou. Mas, assim, não tá nem perto de ser o gasto ideal. total ideal. Aí eu comecei a fazer esse dia do Pix, um final de semana do Pix, uma vez ao mês. Que oscila também, né? Tem mês que é mais legal, tem mês que entra uma ajuda, tem mês que não. Eu não sou uma pessoa de ficar ali, se você perceber meu Instagram. De divulgação, Eu não fico insistindo, eu não fico pedindo ajuda. Ai, ajuda, ai. O final de semana do Pix mesmo. Eu posto, pessoal, muita gente compartilha, mas eu não fico ali toda hora, sabe? Olha, estamos em final de semana do Pix. Nada de errado em fazer isso, só não é meu perfil, eu não fico confortável. Então, assim, a forma de ajudar hoje em dia seria... Tem um destaque no meu Instagram escrito como apoiar. Lá eu ponho alguns vídeos mostrando o trabalho, lá tem o Pix, e lá tem o link do Apoia-se. Porque tem gente que mesmo que como às vezes já é cadastrado lá. É cadastrado, prefere se cadastrar lá. Tem gente que não sabe cadastrar o Apoia-se Pix recorrente. Bom, gente, por causa de cartão. Você pode cadastrar cartão de crédito lá. E aí, na plataforma você faz, mas no banco você consegue fazer também. Então, você vai fazer o primeiro Pix para Michele, coloca lá assim, Pix recorrente. Que aí todo dia, por exemplo, vamos colocar que o final de semana do Pix é do 21, dia 21. Aí todo dia 21 de cada mês ele vai lá, R$10. Então vai lá na sua conta, R$10 e faz um Pix pra mim. Isso é importante porque assim, a gente vive numa correria. Por exemplo, é um final de semana. Final de semana é quando eu detesto pegar celular. Eu pego o celular, mas eu tento não pegar. Às vezes eu perco. E aí, deixei de participar do negócio por uma... questão, porque eu tô descansando, porque eu me desconectei e tal. Então faz isso, ativa o Pix recorrente, porque ajuda muito e é um dinheiro que não vai te fazer falta. Eu falo qualquer valor, eu sempre falo isso, gente. Tem gente que fala, muita gente às vezes manda mensagem, sabe? Olha, esse mês eu vou conseguir ajudar com um pouquinho só, mandei R$5. Não tem pouquinho. No montante, qualquer valor que a pessoa conseguir ajudar. Ajuda. Ajuda, né? Ajuda. Eu já dei ideias também, sugeri, né? Porque, assim, às vezes tem gente que fica desconfortável, às vezes, em mandar um valor. Eu escrevi lá, assim, quer entrar em contato comigo e saber o que a gente precisa aqui? Às vezes você compra no Mercado Livre ração para espécie para tucanos, manda entregar, né? Para saber que realmente está sendo para as aves, está sendo para os animais, para os cães, que eu tenho cães resgatados. No sítio também, que eu até fiz uma campanha de adoção, postei os lindos. Ai, lindinhos, gente. Tem uma que já está sendo adotada amanhã, depois eu vou divulgar. Nicole Suellen, que agora Nicole! Nicole Suellen. Vai para um teste de adoção, né? Que a gente costuma deixar... que tem que adaptar, né? As pessoas muito confortáveis. Ai, Olha, legal. É um teste de adoção. Não deu certo, estamos aqui para acolhê-la de volta, mas na torcida aqui que vai dar certo. Vai dar certo, já deu certo. Ela vai amanhã. Mas faz isso então, ó. Entra no Instagram da Missy. Caso você tenha dificuldade para pesquisar no Instagram... A gente fez uma publicação essa semana com a Michele em colaboração e tem o perfil dela lá que vocês podem acessar. Eu não colaborei. A Ângela tá em fase de adaptação igual a Nicole. Tá em fase de adaptação, Nicole entendeu? Suellen. Nicole Suellen. A Ângela E a Suellen Ângela Cristina também, né? Também tá em fase de adoção. Não, mas eu vou aceitar a publicação, gente, no perfil da Ângela, que aí fica fácil vocês seguirem a Ângela também. E sabe o que eu falo, amigo, também? Quando é que às vezes a pessoa não pode tá podendo colaborar, né? Compartilha. Gente. Que é uma coisinha uma tão rede. simples de fazer, né? Você compartilha ali o videozinho, uma foto. Amiga, mas é o que eu falo. Alcança o grupo do outras. Facebook de Animais Perdidos só consegue encontrar o dono porque você tá compartilhando, gente. Com certeza. Não é porque você tá saindo na rua e indo buscar o bichinho. Eu sei que nem todo mundo tem possibilidade de dar lar temporário, de ajudar a pagar o veterinário quando acontece, por exemplo, caso de atropelamento de um cachorro. Mas, se você compartilha, você chega até o dono. Exato. As pessoas... Corrente, né, que essa época de ali. frio é danado pra fugir gato. Gato adora fugir nessa época. Não sei o que acontece. Vou ensinar uma simpatia pra vocês, tá? Viu um gato de rua ou um gato na rua...
pede pra ele achar o teu gato, que ele vai achar pra você. Explica pra ele, chega assim, ó, ô, fulano, se for um gato laranja, melhor ainda. Chega nele e fala assim, ó, a minha gatinha fulana, que chama isso, sumiu. Acha ela pra mim, você vai ver que vocês acham ela facinho. Não é? É. Eles se comunicam, Eles, pensa gente, que não. Eles só não falam pra não pagar imposto. Essa é a questão. Eu falo, aquela tucana que todo mundo é fã, da Lulu, né? Uhum. Que é a mais que essa tucaninha já me ajudou lá no sítio. Eles se comunicam. Sim. Às vezes eu tô desesperada com algum caso desafiador, ela chega voando, eu chamo ela, às vezes ela, sei lá pra onde ela tá. E, pô, meus vizinhos não são tão próximos. Tem um vizinho agora que é meu pai, que agora se mudou pro lado do sítio. Que delícia. Eu moro sozinha lá, né? Com os bichos, mas agora meu pai tá morando lá do lado, maravilhoso. Mas assim, os vizinhos devem me achar doida, que às vezes eu chamo os bichos, aí eu chamo Lulu, aí o povo vai pensar de não, louca. isso 6 horas da manhã. Chega voando. 6 horas. E ela me ajuda com vários casos, já pedi. Tem até um dos videozinhos que é o favorito, assim, no Instagram, que eu escrevi na descrição, que eu tava chateada nesse dia, E eu falo, Lulu, pra Tucaninha, eu sei que você é poderosíssimo, porque eu acho os animais poderosíssimos. Sim. Eu acredito muito no... E você também, pra conseguir essa conexão. Na natureza. Já parou pra pensar? Eu acredito que é um dom, é uma energia, amiga. Uma missão de vida aí, né? Que foi aquele chamado lá em Nova York que eu tive, que eu nem sabia porque eu tava tomando a decisão de voltar. Você é especial, você já parou pra pensar nisso? Você tá falando. Aquela água em Nova York. Que entrou naquele apartamento, aquele pé quebrado. Foi Lulu. Aquela queda. Tô zoando, Lulu, já era Lulu lá, né? Lulu era A Lulu era uma tucana de cativeiro, morava numa gaiola desse tamanho. Eu não sei a história inicial dela, conta pra gente. A Lulu tem até eu vou repostar depois da nossa conversa, eu vou repostar. A Lulu foi um sargento muito querido da Polícia do Meio Ambiente, que me ligou num domingo, e ele falou que tinha resgatado, né, ele tinha apreendido essa tucana em cativeiro ilegal, tucano, eu pus o nome de Lulu, e eu realmente acho que ela é fêmea, mas aí é achismo, mas eu acho. Mas eu vou até falar o porquê que eu acho. Mas, enfim, e ele trouxe... Ela não tinha nenhuma peninha na cauda dela, por causa do espaço que ela ficava nessa gaiola. Era uma barra de ferro que ela ficava empoleirada. E as asas dela não estavam cortadas, mas estavam atrofiadas a musculatura, porque ela não voava, né? Era um gaiolão. Então, eu coloquei ela num recinto e percebi que ela tinha dificuldade de voo. Eu olhei, não tinha corte na asa. Mas não tinha cauda, que também atrapalha no voo. Ela ficou um período não muito longo, para se recuperar, acho que foi uns 6 meses, 5 meses nesse recinto. E aí eu fiz a soltura dela, já faz um tempo. Não sei precisar exatamente, mas deve fazer um ano e meio que eu soltei a Lulua, talvez. E a Lulua já voltou. Já sumiu por meses. Eu falei, ai meu Deus, a Lulu, que saudade. Ela quebrou seu pé, amiga? A Sandra tá falando aqui. Então, pode ser que tenha sido. A Lulu é a queridinha do pessoal todo, viu? Tem o Vini também, que é aquele que o Vini é uma belezinha. O Vini foi resgate da minha amigona da Polícia do Meio Ambiente, que a gente se tornou muito amigas, a Cabo Vanessa, que é parceiraça. Sim. Ela cuidou do Vini. Foi ela que cuidou, resgatado, né? E depois ela falou assim, você receberia ele pra viver livre aí, fazer a soltura? Acho que vai dar muito certo. Eu falei, traz. E tá lá o Vini. Eu não sei como que o Davi não tem ciúme, né? Tá lá. Não, você tem que ver que... os bichos têm ciúmes dele. Tem uma Marola lá que uma vez tem até um vídeo engraçado. Marola, ele foi fazer carinho na Aninha, na cachorrinha. Marola protege essa cachorrinha. Ele foi pra cima do Davi. Mas tem bicho que ama ele também. Tem bicho que escolhe, que nem é tão próximo de mim. Aí, de repente, o Davi chega lá... Arreganha. Né, meu filho? Vamos dar mais uma atenção pro nosso chat? O pessoal tá comentando tanto. Ai, gente, que delícia ter vocês aqui com a gente, viu? Voltem mais vezes. Semana que vem, a gente vai falar de um assunto muito importante que tá preocupando muitos brasileiros, que é a respeito da herpes zoster. Vocês já ouviram falar? É tipo uma catapora, gente, que infelizmente tá causando muita dor em muitas pessoas. Nossa. E a gente vai discutir isso com uma infectologista, a doutora Ana Paula Kraustut, maravilhosa, que vai falar sobre também coisas de STs, como você se proteger, enfim. Vai ser um papo muito rico na semana que vem, aí no horário habitual, quinta-feira, 20 horas, tá? Vamos lá então, ó. Quem tá acompanhando a gente aqui? A Eliane Rodrigues, que ela tá falando aqui que ela teve uma jandaia cabeça de coquinho, mas infelizmente o gatinho dela matou. Ô, dó! Liana Maria tá aqui também, linda, linda, linda. Liana Maria tá por aqui também, dando boa noite. Um beijo, Liana, manda um quentão pra nós, hein? Tô precisando.
A Eliane Rodrigues tá mandando emojis 1000. Já deixou seu like? Você que tá ouvindo a gente pelos tocadores de podcast, já avaliou o episódio? Já deu aquela força pra gente? Faça isso, tá? Pra ajudar a gente a engajar ainda mais. Catiane Aguiar tá aqui, ó. Lembro que há mais ou menos 2 anos atrás, o pessoal foi mexer no fio perto do meu serviço e derrubaram um ninho de tesourinhas e tinha filhotinhos. Falei com a Mi e ela não mediu esforço pra me ajudar. Lembro dos dois, chegaram filhotinhos. Ai, que lindo. A Carol, que fez uma pergunta aqui de como poderia ajudar. A gente respondeu bem, Carol? Conta pra gente aqui. A Juliana tá falando também a respeito do frio, que geralmente eles buscam mais alimento, que ela tá reparando que ela tem que repor o néctar mais vezes com as frutas ali ao longo do dia, né? Nessa época do ano. Muito mais. No inverno é tenso. E ela tava comentando também na parte que você falou dos stories, que ela falou assim, uai, eu pensei isso, chegou agora à noite, eu pensei, cadê a Shelly? Aí fui no Insta e vi que ia ter pod. Eu sumi hoje. É sempre assim. O pessoal também sabe que eu sumo, que é só por causa do Terra do Mandu. Não, mas amanhã você tem Bom Dia da Lulu, hoje dos bichinhos tudo lá. Tem. Não é Bom Dia Brasil, Bom Dia Minas, é Bom Dia Lulu. Deixa eu ver aqui. O Maxon fez um comentário aqui com o perfil do Terra, que ele falou que tem que fazer a matéria no sítio, hein? Tem que fazer a matéria no sítio. A Nayara tinha falado isso. É. Eu falei pra Nayara, vamos esperar a soltura, que aí fica essa época mais vamos legal. Vamos fazer aquele alerta assim. Tudum, atenção, Iago e Nayara. Por gentileza, comparecer ao saque. Vamos sim, gente. Enfim, né? Prepara aquela trilha lá, ô Gilson, porque o Cauã Davi tá por aqui, hein? Cauã Davi já tá aqui, dando boa noite pra gente. Boa noite. Ele não chama a Ângela de tia Ângela ainda, por que será? Por que esse preconceito com a Ângela, Cauã? Ela pode ser sua tia também, você quer ser tia do Cauã? Nossa, e muito mais velha. Tia-avó eu posso ser. Ora, Cauã. O Cauã tá aqui. Boa noite, Ângela, tio Iratã, Michele, a todos do Terra do Mandu. Eu tô uma piada, hoje não é um pensamento do dia. O que um tijolo falou pro outro? Sem ideia, não sei. Eu sou péssima. Nem olha pra mim. Eu não saberei. Eu tenho uma raiva de contar piada que eu já quero rir antes de contar. Há um ciumento entre nós. Nossa! Ai, péssima, Cauã, péssima. Amei. E o Cauã complementa aqui. Eu tô muito feliz que amanhã é... Feriado? Não rolou sexta-feira, não. Amanhã é quinta-feira. Não tem Isso, não tem escola e tem Copa do Mundo de Clubes. Um grande abraço pra você, Michele. Pra sua família também. Que Deus abençoe vocês sempre. Ai, obrigado. A Carol falou que a gente deu o recado direitinho, tá? Que ela vai fazer o Pix recorrente. É sobre isso, Carol. Obrigada, um beijo Carol, pra você. por apoiar. Depois eu vou te dar um selo aqui do canal do Terra do Mandu, porque eu sou dessas. Vou criar uns selos pros fãs que estão aí, engajando. E aí eu vou dar um selinho pra você depois, tá? Não é selinho de beijo, hein, Carol? Pelo amor de Deus, vai vir esposo aqui me dar um tiro. E eu nem gosto de mulher. Eu gosto então. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Vamos deixar claro, né? Tem que esclarecer as coisas. Será que a Carol é casada? Marido, eu gosto do que ela gosta, hein, marido? Dá uma segurada aí. Enfim. Isso mesmo. É sobre isso. Ô Shelly, hoje quando você observa esses percalços, essas dificuldades que você tem no dia a dia, no tratamento dos bichinhos, essa dificuldade financeira que a gente mencionou anteriormente, qual é a dificuldade maior que você tem e ninguém imagina que você tem? É o que eu não gosto de mostrar muito, são os bichinhos que eu não consigo ajudar. São aqueles casos que, assim, chegam pra mim já, assim... Às vezes, não dá nem tempo de eu correr atrás de veterinário, né? Que eu tenho uns amigos veterinários. Não dá nem tempo de correr. São os bichinhos que lutam, que a gente faz de tudo e vão embora. E, assim, é uma coisa que eu tive que aprender muito a lidar com a culpa. Porque, assim, no começo, assim, a gente... Que é um sentimento muito, muito ruim, assim, né? É horrível. Então, eu aprendi a ressignificar isso, que eu fiz o que eu pude, né? Que o que estava ao meu alcance, mais do que estava ao meu alcance muitas vezes. Mas, eu tive... Incrível como que a vida é, né? Eu tinha muito dificuldade... Com a minha mãe, assim, eu era um grude com a minha mãe. E a morte dela foi uma coisa, assim, muito difícil para mim. E eu tinha uma dificuldade de lidar com a morte agora. Parece que eu tô né? Minha vida acabou me levando pra... Eu até fiz uma postagem a respeito disso esses dias, que eu
tive que dar de cara com isso e entender Mas você se fortalece, né? a lidar com isso. Então, é a pior parte, sabe? É os que você não consegue ajudar. Os que você não consegue salvar ali. Isso é... Não é nem assim a dificuldade, às vezes, o dinheiro, né, financeiro, o perrengue, você se vira, sempre dá um jeito e vamos, e muita gente ajuda. Mas essa parte é a parte mais difícil. E nos dias que os monstrinhos, assim, dominam, aí você tem aquela autossabotagem, que você tem aquele momentinho que às vezes você não quer levantar da cama, e não é por preguiça, não é por cansaço, é por um bloqueio mesmo, que às vezes, muitas vezes é emocional. Como que você faz pra você driblar esses sentimentos, assim, que não são tão gostosos de viver? Eu vou mais pra perto deles. Eu sei que eles... Às vezes eu falo assim, eu preciso ficar com eles, eu preciso ficar com meus bichos. Eu preciso sentar lá no meio do mato, eu preciso... E eles sentem, eles vêm... Esses dias eu tava muito chateada, eu tava triste, eu tava com tanta preocupação. Veio tudo porque vem tudo de uma vez, né, na vida da gente. Parece que é um teste mesmo ali. E tinha várias preocupações ao mesmo tempo. E eu tava... Cheguei até uma outra pessoa que me ajuda lá uma vez na semana, que me ajuda na casa. A Priscila lá, eu cheguei, ela já falou, nossa, o que você tem hoje? Eu tava bocejando, e não era sono, era uma energia drenada, exato. Eu tava com a minha energia assim, eu vou te falar... Amiga, a gente precisa marcar aquele rolê da benzedeira? Precisamos, urgente. Um segurança e uma benzedeira, por gentileza. A Bruna conhece, a Bruna que indica ela, maravilhosa. E aí, olha como os bichos são demais, né? Eu cheguei, eu tava com aquela energia, 1000 preocupações, eu coloquei uma música da Maria Bethânia, que eu gosto, pra ouvir. Uma música bem forte dela. E as aves, várias delas, elas começaram a entrar na casa. Elas pousaram em mim, juro. A Priscila tava lá e viu essa. E elas elas vieram tudo em mim. Parece que elas estavam me fortalecendo, assim. Eu sei que para muita gente isso é loucura, né? Mas eu acredito muito. Eu também. E elas vieram em mim. Eu não duvido, não. Que nem vem muito, começou a entrar. A Priscila parou o que ela estava fazendo. Ela falou, não acredito que estou presenciando isso. E aquilo me melhorou, assim, sabe? Tipo, então, assim... Revigorou. Me revigorou, me reenergizou. Então, eu acredito nisso que, para mim... Ali é o meu refúgio, né? Eu faço por elas, eu tenho retorno, eu sei que eu tenho, sabe? Então, às vezes, quando os dias estão difíceis, eu vou pertinho de algum bichinho, dos meus cachorros, enfim. Do Sossego, que é o boizinho, acho que eu mandei foto dele também, que ele é maravilhoso. Bota as fotos aí, Gilson. Boizinho resgatado, não sei que se adora chegou comer a passar banana também. Então, assim, é ali que eu me fortaleço. Ó, a Bruna tá falando de uma coisa legal aqui no chat, que ia passar despercebido. Ô, Bruna, te amo tanto. Eu também. Falando sobre os seus trabalhos publicitários, porque nós temos uma blogueira aqui. Gente, iniciante. E que isso te ajuda muito, né, com relação... eu tenho começado a fazer isso, porque muita gente me deu essa... A Bruna é uma das que me deu muito... O Davi é outro que me incentivou muito, meu namorado. Falou assim, olha, com o crescimento do seu Instagram, né? E hoje em dia, tanta gente trabalhando isso com, né, criador de conteúdo digital e publicidade, você devia... É uma forma também que você não está enxergando. Muita gente falou, você não está enxergando, mas é uma forma de você conseguir, né, um trabalho, dinheiro para o seu próprio projeto mesmo. E aí, eu comecei a fazer isso recentemente. Então, tá bem recente ainda. Alô, Fazenda Grande! A gente fez até um Media Kit, ficou lindo. Meu namorado que fez pra mim. Tá no seu Linktree também. Eu não sei colocar esse trem ainda, nós vamos fazer, você me ajuda? Vamos. Eu não sei. Tá vendo? O Iratã, não sei colocar esse trem. Tudo. Vamos fazer um Linktree que é importante deixar lá, né? Ué. Então, porque eu tô começando. Aí eu fiz algumas agora. Esse aqui é uma delas, meu tucaninho. Ai, que coisinha mais linda. Eles fizeram, mandaram, a gente fez uma parceria. Então, eu tô começando. Mas com certeza é legal a Bruna ter trazido. A Bruna é maravilhosa. Isso, porque ela também me incentiva demais. Ela falou: não, você fala. Conheça um trampo de fotografia da Bruna, né, viu? Não, a Bruna tira fotos lindíssimas. Cantora. Ai, maravilhosa. Cantora linda. Mas é isso, eu tô começando sim, abrindo para parcerias, para trabalhos. Que tiver alinhado, né, comigo, assim, lógico, mas a gente analisa, né? Então, assim. Obrigada de ter falado aqui. É super importante, porque às vezes a marca faz permuta, e tá tudo bem fazer permuta, só que quando tem um pagamento ali, gente, puxa, salva o mês, cara. Com certeza. E pra empresa não custa. Isso que é impressionante, assim, porque a gente fala que
algumas publicidades, eu já investi muito no meu perfil de Instagram, hoje eu não faço mais. Porque eu decidi fechar perfil, tô vivendo bem com isso, mas quando você faz uma campanha para uma empresa, você está conversando com o seu público, não é com o público da empresa. Então, é importante vocês perceberem que o perfil dela é uma potência regional, gente. Mais de 20 mil seguidores, tudo que ela posta tem comentário. E se você pode mostrar que a sua marca indiretamente está apoiando o que ela faz, sua marca vai se tornar ainda mais querida do que ela já pode ser, né? Então, às vezes pode ser que seja uma marca consolidada, tudo bem. Tem gente que fala, né? A Coca-Cola não precisa anunciar porque ela está consolidada. Mas, poxa, será que se ela não apoiasse um projeto legal, né? Que faz os olhos brilharem, a imagem dela não ficaria mais bonita na gôndola? Então, enfim, né? Você que está acompanhando aí o nosso programa hoje, às vezes você tem uma empresa e não sabe como ajudar, vai lá, entra em contato com as meninas, que eu tenho certeza que a Bruna vai te dar muita assessoria ainda, né, amiga? Sim, a Bruna a Bruna me ajuda demais. E mais uma vez reforça, gente, vai lá, @cãogonhal para conhecerem o projeto da Bruna, lá vocês vão conhecer o perfil dela também, outra potência, viu, gente? Eu faço parte da Cão Gonhal com a Bruna, com muito orgulho. Tem 2 cãezinhos lá no sítio. É um projeto lindo. A Cão Gonhal faz um trabalho incrível. E se não fossem as fotos da Bruna, muitas vezes não conseguiria Adoções. adotar. Porque as fotos dela ficam muito boas. Não, e a Bruna trabalha incansavelmente lá pelos cãezinhos, assim. E vegana, hein? É maravilhosa. Maravilhosa. O episódio da Bruna e da Camila também estão disponíveis aqui na nossa playlist do MandoCast. A gente tá aproximando do final do nosso programa. Mas já? Você viu como é que passou rápido? Te avisei, bicho. Faz tanto tempo que eu fui lá atrás olhar a câmera que eu nem vi passar. E eu tava aqui no comecinho conversando com a Ângela, você tinha ido pra lá, eu falei assim, olha, eu falo bastante, tá? Vou falando, mas eu tô um pouquinho, eu falei, tá, né? Um pouquinho tensa, nervosa. Aí ela falou, fica tranquila, vai passar voando. No finalzinho você vai falar, gente, mas já acabou. Todos falam. E primeira coisa, vamos falar da playlist do MandoCast. Você já separou sua música dessa semana? Já? Já? Você fez o dever de casa, eu amiga? Já vi com ela. Olha, espertinha. Nossa, que delícia. Aqui, ó, eu tenho certeza que não tem. Porque é uma música muito triste. Vamos pensar no seguinte, então. Primeiro, eu quero a música da Bethânia, que você falou. Chama Carta de Amor. Carta de Amor. Hoje eu vou escrever no meu celular, porque eu deixei o Manduzap carregando na antessala ali e não trouxe, eu não vou colocar agora, mas eu coloco daqui a pouquinho, tá? Escuta essa música, mas escuta e presta bem atenção em tudo. Essa Carta de Amor da Maria Bethânia. Ela é muito... Porque ela é forte mesmo, poderosa. Que significado ela tem pra você? Ela teve eu descobri essa música recente. E foi pra mim... Ela fala... Eu não ando só, né? A hora que pegou, ela fala isso, eu já falei, realmente, assim, nada vai derrubar, assim, eu tô muito bem acompanhada dos meus bichinhos ali, de pessoas próximas de mim, e me fortaleceu muito essa música. Então, às vezes, quando eu tô nesses dias que você falou, a gente tá, né, cheio de intercorrências, eu não fico falando problemas, porque tem tantos problemas, né, grandes, reais, falar, isso não é um problema, eu tenho mania de falar isso. Isso não é um problema, não, isso é uma intercorrênciazinha ali que a gente vai resolver. Mas eu coloco essa música e ela me fortalece ali. Então, que escute delícia. e veja o que você acha. Agora eu quero uma segunda música. Tá. Não, uma música pra playlist, né? Isso, a da Bethânia já vai, tá, gente? Eu tenho muita música, tem uma playlist da Lulua, inclusive, do sítio. Que chique. Das músicas que eu coloco, o pessoal fala, eu gosto muito das músicas. Mas, enfim, se for pra escolher uma... Tem uma recente que eu não conhecia ele, o nome do cantor é Michael Kiwanuka. Michael Kiwanuka, K-I... Vê se você acha ele aí. E o nome da música é Rest. Beleza. R-E-S-T. Perfeito. Ele tá num dos vídeos... Essa música tá num dos vídeos da Lulua Tucaninha. E é linda, lindíssima. E a Shelly é fã de Lana Del Rey, viu, gente? Sou fã de Lana. Cara, ela colocou uma música da Lana esses dias. Eu não lembro, mas acho que é do disco mais recente. Minha filha também gosta. Eu chorei tanto, gente. Que ódio dessa menina. Ele te odeia. Ela postou... Me odeia. Gente, é porque ela postou eu acho que era a Ayla que tava voando e que você postou. E, gente, era fim de tarde, aquele sol bonito. Gente, aquela imagem que às vezes você não consegue ter tanta definição porque bate o sol assim na câmera. E aquela paz... Eu vou lembrar qual música da Lana que eu vou colocar essa semana. Eu adoro Lana. Amo. Você gosta da Ayla Tucaninha? Ele mencionou ela algumas vezes, né? Eu amo a Ayla porque eu acho que foi quando eu conheci seu perfil
hiperfoco na... E a Ayla, ela ganhou esse nome em homenagem a uma criança, uma menininha super especial. Conta. Na verdade, é uma pessoa que me acompanha e ela me mandou uma mensagem e falou assim, olha, eu tenho uma filha que ela tem autismo e ela... apaixonada em ver seus vídeos, ela ama os tucanos, ela quer que o tema de aniversário da festinha dela seja tucano. E queria te falar isso, né? Que ela gosta muito. Aí eu achei muito bonitinho. E eu tava com essas 2 filhotes últimas resgatadas, a Ayla e a Aruna, pra fazer soltura. Elas vieram de penas cortadas, teve que esperar recuperar. Uhum. E aí eu não tinha nome ainda pra essas 2 tucaninhas. Aí me veio na cabeça. Eu vou pôr o nome da... Falei, vou colocar o nome amiguinha. da sua filhinha. Aí eu mandei pra ela. Eu falei, adivinha qual vai ser o nome da tucaninha? Conta pra ela que agora ela tem uma tucaninha com o nome dela. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu acho que a música que você colocou foi Margaret, se eu não me engano. Da Lana? Mas como eu não tô lembrando, eu vou colocar uma que eu gosto muito e eu vou lembrar da praia que ela falou. Então eu vou colocar Venice Beach. Vou colocar Venice Beach essa semana. Porque antes que eu esqueça, porque o jeito que eu tô com a cabeça meio ruim... Venice Beach essa semana, de Lana Del Rey. E eu vou olhar os vídeos pra ver qual foi a música da Lana que eu coloquei recente. Arrasou. Dona Ângela, sua música da semana e por quê? Não tem um porquê, porque Vai, eu gosto Angel. muito dessa música. Ela tocava música na difusora E contra a eu vontade sou dela, uma agora ela pessoa- ouve aquela que é... Eu sou uma pessoa antiga. Qual que Então, você quer? hoje eu vou de... Eu acho que essa música é de 1989. Ui! Verônica Sabino. Verônica Sabino. Todo sentimento. A música é do Chico Buarque, mas ela canta assim... Lindamente. Maravilhosamente bem. Ai, vamos colocar uma gostosa também que era do Caetano, mas que a Gal abraçou? Vaca Profana? Vamos de Vaca Profana essa semana também? Ué. Na voz da Gal? Profana, põe seus corpos. Uma vez eu... Ai, gente, eu tenho uma raiva do Bob da D2, que uma vez eu Por quê, pedi gente? pra ele é tocar uma Vaca pessoa Profana. Maravilhosa. Eu pedi pra ele tocar Vaca Profana lá na D2, sabe o que ele fez? Ele falou assim, na época, gente, pedi por SMS, olha aí pra você ver, faz muitos anos. Ele falou assim, nossa, gente, mandou um palavrão aqui. Eu falei, você não conhece Caetano? Peraí, meu filho, o que tá acontecendo? Aí me bloquearam lá no D2, você acredita? Meu SMS. Meu Deus. O SMS. Bob é maravilhoso, gente. Um doce de Faltou criatura. um cadinho de cultura. Não, ele não conhece. Não conhecia. A Vaca Levou Profana. como xingamento. Mas não é um xingamento não, viu, gente? Mas eu vou colocar na voz da Gal, que essa semana eu tava muito Gal. E eu gosto muito de Gosto Baby. muito. Já coloquei Baby na playlist aqui do MandoCast e fui aprofundando. Aí cheguei num festival que foi transmitido na TV Brasil, mas antigamente chamava TVE. Que era a Gal interpretando várias músicas. E Baby foi uma música que ela meio que deu uma roubadinha, né? Que não era pra ela, era pra Bethânia. Só que o Caetano escreveu pra Bethânia. Só que a Bethânia tava num outro mood da carreira dela. Ela falou, gente, eu acho que eu não quero lançar essa música agora. Por quê? Essa música foi o símbolo da Tropicália. E ela não queria fazer parte desse rolê. Ela falou, não, eu tô aqui, sou artista independente. Bethânia, né, gente? O jeitinho dela. E aí, sobrou pra Gal essa música, e a Gal cantou e acabou. Só que eu ficou gosto boa da mesmo. Ficou Baby mais lindíssima. antiga. A Baby mais nova ficou meio romântica, eu não... E cada um tem uma interpretação dela também, né? Tem gente que acha que é uma indireta, tem gente que acha que é indireta do tropicalismo pra bossa, que teve um outro movimento nos Estados Unidos, porque tem alguns termos em inglês, né, que fala baby, I love you, você precisa aprender inglês. Precisa aprender inglês. Tem umas indiretinhas Sim. ali que o pessoal acha que é uma indireta cultural, mas eu acho que é muito no mood de como eu quero do que de abelha, que é um relacionamentozinho assim, meio abusivinho É o que eu tal. acho também. Eu Porque acho como eu quero, ela Nunca parei pra quer analisar. impor pra ele o que eu ele tem que acho que fazer. Falar, você precisa aprender umas coisinhas. viu, Longe do meu amor? domínio, você vai de mal a pior. Aí ela chega e fala, você precisa tomar um sorvete na lanchonete. Então, assim, andar com a gente. Então, Então, andar com a gente Andar pega com a muito, gente, né? pega. Aprenda os nossos hábitos Isso. e tá tudo certo. exatamente. Então, a gente fica nessa, né? Enfim. Antes de encerrar o programa, e de fazer uma pergunta derradeira pra dona Michele. Gente. Ô, Gilson, traz a Minha câmera de nossa. perfil aqui pra mim, que eu tenho que responder a Psicate e tenho que responder a Carol. Traz ela aqui pra mim. Agora dá um zoomzinho, aquele zoomzinho assim, ó. Olho no olho. Isso, desse jeitinho.
Porque a Carol falou aqui que não existe tijolo ciumento por ali. Então, acho que a Carol tá solteira. E a Psicatia falou que pena que não tem selinho. Então, ó, pra vocês. Gente, minha nossa. Ganhou um selinho, Psicatia. Faz murrinho, fia. Que o negócio aqui é bom. Ela tá falando que amou o programa. Os meninos estão comentando aqui. Assim, é um carinho enorme e eu quero que vocês estendam esse carinho também. Eu sei que tem muita gente que veio pelo perfil da Michelle, mas vão lá dar esse carinho pra ela também, tá? O Cauã da Vida tá comentando uma coisa aqui, ó. O Iratã, eu não tenho preconceito com a avó Ângela, não. É porque não quero você e a tia Nayara ficando decepcionados comigo, mas eu vou me acostumar, prometo. Vai logo, logo. Então, ó, vovó Ângela, tio Iratã. Isso, eu posso ser sua tia-avó, Não vovó, é? eu já tenho Não 2 é? netos. Olha. Não tem problema. Ai, Cauã, você é maravilhoso. Gente, se vocês soubessem o quanto eu gosto do Cauã, e esse fé das unhas, esse dia eu vi ele na rua, lá perto do Mercadinho Três Corações. E eu passei por ele de moto, eu tava com pressa, mas eu parei. Ele tava com o pai dele, eu falei assim, ô Sandoval, o Sandoval levantou a mão, o Cauã baixou a cabeça, eu andando. Nossa, bicho, que vontade de dar um murro. Que eu queria conversar com você, Cauã, mas eu vou te encontrar que eu vou ser seu vizinho, tá? Prometo que eu vou conversar mais com você aqui. Lembrando que se você quiser comentar esse episódio também no Spotify, fica à vontade. Se outras plataformas disporem dos comentários, pode comentar também que eu sempre dou uma olhadinha, sempre interajo com vocês, respondo às enquetes, que isso ajuda no engajamento também. Vamos para a pergunta final desse programa. Vamos lá. Dona Michelle Amaro. Gente. Não é dona da pastelaria, tá, gente? Antes fosse. Pois é. Queria. Tem a pastelaria e tem o Empório. Amaro. A gente vai Tem ver um nada a negócio ver com desse. você, Nada né? a ver comigo. Não, nós precisamos ver um negócio desse assim, sabe? Fazer um pastelzinho vegetariano, vegano lá, uma coisinha assim. Delícia. Amiga, digamos que você teve um dia difícil. O que é uma coisa que te conforta quando você chega na sua casa depois de um dia difícil? O que faz o seu dia valer a pena? Eu vou ser repetitiva. Os porque bichos. São eles. Os amores dela. São eles, assim, eu chego lá, é a energia deles, eu vou, dependendo de que bichinho que tá por lá, né, eu converso, porque eu converso com eles, e é o que faz valer a pena. E até vindo no podcast, me fez um túnel do tempo, assim, sabe? Eu fiquei pensando, como eu vinha pra cá, falar da minha vida, eu fiquei lembrando de muitos casos e lembrando, né, o que eu consegui fazer por aqueles bichinhos, que eu consegui fazer, né, dar a eles uma segunda chance. E nas horas difíceis, eu até falo muito isso com a Silvia, minha amiga, com a Bruna que estava lá, que eu falo, ai, amiga, nossa, tem dia que é uma loucura o nosso dia, que ela correria, e no final do dia ela fala, nossa, como que a gente venceu hoje? Porque tem os desafios no meio do dia que surgem, né, que aparecem, bichinhos que se machucam, enfim. E aí no final do dia a gente fala, a gente senta, aí vem um e posa na gente, faz uma agradinho, porque eles agradam com o biquinho assim, aí a gente olha uma pra outra e fala, ela fala, ai, valeu a pena, né? A gente conseguiu, né? Olha, é o que faz toda aquela dificuldade, aquele dia estressante, eu falo, olha pra você ver, olha que pecadinho, olha o bichinho, né? Tão inocente, vem, te dá um carinho, parece que eles sentem. Não sabe o que eu passei, né? Não sabe, vem, faz um barulhinho ali, eu falo, tudo bem, tranquilo, amanhã é outro dia, seguimos, né? Vamos dormir, vamos descansar, que amanhã tem mais. Exato. Me fala uma comidinha afetiva sua. Afetiva? Que te desmonta, assim. Afetiva. Aquele dia que você tá péssima, que se você comer, você fala assim, ai, tô no céu. Menino, seria alguma comidinha da minha mãe, que minha mãe cozinhava muito bem, eu tentei, né, aprender com ela, mas eu gosto de arroz branquinho, com mussarelinha em cima. Depois que você termina o arroz, você bota a mussarela assim, tampa a panelinha, só pra derreter. Eu posso comer puro aquilo. Que me lembra da panelinha de ferro que ela fazia, aquele arroz que eu e minha irmã, a gente brigava pela mussarela. Ela tinha que passar, tipo, uma régua pra ficar a metadinha pra uma, que é só eu e minha irmã, né? E a metadinha pra outra. Então, é simplesmente esse arrozinho com queijo derretido em cima. Ó, tá vendo? Tão simples. Diferente, hein? Acho que eu nunca simples. comi. Nossa, uma delícia. Acho que o máximo que eu comi foi um arrozinho birubiru. Aqui vocês chamam de birubiru também? Põe presunto, põe
presunto em cubinho, põe queijo em cubinho, põe batata palha, milho, ervilha no arroz. Vocês chamam de birubiru aqui? É um Deve arrozinho chamar. à Eu conheço como grega, birubiru. né? Tem arrozinho Mas não é quando a gente vai num casamento tem um arroz à grega, é mais é blazezinho. diferente. Eu faço uns de forno, que eu misturo tudo que tem, todos os trem que tem Ai, ali. que Eu pico os delícia. legumes, os vegetais, põe no forno, um Ai. arrozinho. Mas esse da minha mãe foi a primeira comidinha que me veio na cabeça. É. É. Bebidinha, tem alguma? Eu gosto de suco de laranja natural. Meu namorado sempre faz pra mim, uma delícia de manhã. Eu adoro um suquinho de laranja natural. Se for bebida, né, bebidinha alcoólica, eu gosto de vinho. Eu gosto de um vinho. Adoro uma tacinha de vinho no inverno, então, uma boa. Qual vinho você toma? Eu gosto do Carmenere, que eu acho ele mais leve. Gosto Experimenta mais tomar levinho. moscatel. Mais docinho, não é? É. Mais docinho. É bem... Mas assim, no verão, Ai, vinhozinho branco, geladinho, é. rosé. Agora Mas- a marca não tem muito assim. Não, mas pega um noção, moscatel não. branquinho assim, tem uns assim na faixa de uns R$40, bons já. E gostosinho. Pode pegar rosé ou pega o branco. O branco é mais garantido, né? Mais Rosé garantido. geralmente é... Mas- Toma, acho que você vai gostar. Vai combinar com você. É? E sua mãe tem muito orgulho de você, viu? Cada amigo. Eu sinto muito ela, a presença dela, sabe? Em tudo. Lá no sítio. Eu achei uma foto dela antiga, que ela era adolescente. E ela tá... Não sei onde ela tá, né? Não tem escrito nada, mas ela tá como se fosse num sítio, numa mata, assim, tem uma montanha atrás. E eu fui num local lá do sítio que é idêntico. Parece que era lá. Não era, obviamente, mas assim, eu falei, ela tá aqui, tá presente de alguma Só o forma. déjà vu, né? É, exato. Ela tem orgulho de você. Demais, demais. Aquele pé que você torceu tem um motivo. Era pra a ser. bichinha tá ali, né? A gente sabe, de alguma forma tá ali arquitetando A gente tudo, quer né? chamar de Lulua, mas não é Lulua, não. A gente ela- sabe a que minha não. mãe chamava Luzia. É? Ai, meu Deus do céu, não sabia. Luzia. Enfim, gente, estamos chegando no final desse episódio. Aqui no momento que o Gilson solta a trilha pro RH não ligar aqui. Eu queria muito te agradecer por você ter aceito o convite, de ter sido tão solícita. A gente troca muita ideia, gente. A gente conversa muito. Geralmente um responde story do outro e tal. Sim. E tava programado pra gente fazer uma reportagem com a Shelly. No dia que a Bruna veio aqui, a gente até falou, né? Nossa, a gente precisa terminar o programa rápido, porque a Bruna tem que pegar o ônibus pra ir embora pra Congonhal. Foi. E ela veio buscar a Bruna aqui e a gente acabou se conhecendo. E assim, eu acho que essa conexão é pra sempre. Eu gosto muito de conversar com a Michelle. E é uma questão, assim, de você observar a força que a pessoa tem e que é uma força que ela passa. Não é uma força que fica nela, é uma força que ela passa pra frente. E isso é muito bonito de acompanhar. Então, assim, amiga, além de você ter aceito o nosso convite, eu te agradeço por você ser você mesmo, assim, sabe? Desde o tratamento, que é uma coisa, assim, maravilhosa. Gente, eu fiquei tremendo quando ela pediu pra me seguir. Eu falei assim, gente, a menina é influenciadora, tá pedindo pra me seguir. Até parece. E eu falei assim, Capaz. gente, peraí. E aí ela começou a responder minhas coisas. Eu falei assim, gente, ela tá me notando, como assim? E a gente, às vezes, não tem dimensão de como a pessoa é. Só conhecendo, assim, num abraço, corriqueiro e tal. E quando você passa a acompanhar, você não só admira, como ama também. E eu, assim, posso dizer pra você que eu te amo demais, assim. Amo o seu trabalho, amo tudo que você faz, mas, assim, sua essência é sem igual, viu? Parabéns mesmo. Conte com a gente, né? Em breve a gente faz uma reportagem sobre a soltura, de uma vai ser um maneira prazer muito receber carinhosa, vocês lá. respeitosa da forma que a gente faz aqui. E eu espero que isso reverta ainda mais no projeto, que você tenha ainda mais estímulos, principalmente financeiros, gente. Vamos tocar nisso sim. Ela não vai falar, mas eu vou. Que tem que ter estímulo tem que ser financeiro, falado, sim. Tem que Tem ser que ser falado. falado. Eu sei, a Bruna fala isso. E tem que esses falar. canais a gente tem que aproveitar. Aproveitar a Exatamente. oportunidade. Jogar sim, para as pessoas que Vocês você... não pegam mal de eu não ter deixado ela passar o telefone, não, viu, gente? É porque não faz muito tempo que a gente passou um Pix aqui, Deu a ruim. pessoa não se cuidou e teve o Eita. número Clonado. clonado. Olha. E aí aquilo, gente, clonou o número, você já consegue modificar a chave Pix da pessoa e assim, vira um caos. Então a gente não quer isso e quem realmente tem interesse não vai se importar de entrar no Instagram e clicar Tava num link precisando lá de- pra apoiar, tá? eu vou começar a seguir a Michelle agora. É sobre Meus isso? bichinhos. Mas eu vou ter que... Alguém vai ter que me ajudar. É. Eu queria agradecer o convite. Eu fiquei muito contente, fiquei lisonjeada, fiquei muito feliz. Eu já acompanho, né, há tempos. Vim aqui buscar a Bruna aquele dia. Era só pra buscar a Bruna, minha amiga, e a gente ficou assim, mais uma meia hora, 40 minutos ficou. conversando. Elas viram o Rafael na câmera. A gente ficou um tempão aqui, foi muito gostoso, né?
E desde então a gente tem conversado, trocado no Instagram, acompanhado um outro de perto. E eu sinto a mesma coisa, parece que é um amigo, assim, de muito tempo. De longa data, né? A gente já sentiu uma conexão muito forte. E vocês serão muito bem-vindos lá no sítio. Eu preciso vocês ir, gente. conhecerem O de meu medo é perto. apaixonar. Vai se apaixonar. Eu gostaria de ir também, viu? Vamos, Ângela, vamos só combinar, a gente vai. Eu gostaria de conhecer. Eu vou lá te buscar na sua casa e nós vamos. Sim. Vrum, vrum, novinha. Isso mesmo, gatão. Minha filha. Isso. E até isso que a gente falou um pouquinho, né? Que o pessoal me pergunta muito. Eu tive que até colocar no perfil sobre visitação, queria levar meus filhos, porque assim, às vezes tem essa impressão, né? E assim, meu objetivo nunca foi esse, né? Lógico, para fazer uma reportagem, um amigo próximo, mas não R$1.500 você vai. Mas muita gente fala. Eu falo, gente... Tô brincando, gente, é brincadeira. Brincadeira. Meu não é o jeitinho. objetivo, né? Não, o objetivo é preservação da natureza, preservação desses animais. Exatamente isso que eu ia falar. Não, pensa o estresse pra deles. preservá-los, Eles não né? estão acostumados. Não. São animais silvestres, Não entendeu? é pra Cão e vitrine, gato ainda vai, mas o restante o Farofa dos vai bichos gostar, que você safado. A Farofinha. Ravena é pior que ele. Ravena sapeca. Ela me troca assim, muito, ó. É um carinho nela, muito vai embora. desgastante pra eles, né? É estressante. Sim, com Não certeza. é bom mesmo, não, né? Não, mas então... eu queria esse mesmo. Não, mas você está convidado. Nós Obrigada, vamos almoçar lá. Obrigada. Vocês Parabéns estão convidados. pelo seu trabalho. Obrigada. Como eu disse, fiquei conhecendo essa semana e fiquei admirada de ver o esforço que você faz, o amor, o afeto que você tem por essas criaturinhas, né? Eles são... Tanta gente maltrata, né? E tem poucas pessoas no mundo, né? No planeta que fazem o que você faz. Põe a mão na massa mesmo. Que bonitinho, achar bonitinho, olhar, é fácil, né? Mas é muito difícil. Eu compreendo perfeitamente todas as dificuldades que você tem, porque eu me coloco no seu lugar, né? Eu fui aqui ouvindo, me colocando no lugar dela. Falei, gente, já imaginou você acordar e falar, meu Deus, a ração vai acabar, não tem tal remédio. Exato. E ele que tal... Aquela criatura, gente, de Deus precisa. E você faz esse trabalho para eles, né? Você cuida deles com afeto, com amor, com carinho. E aí você ganha o coração de pessoas como eu. Obrigada. Porque eu gosto feliz. muito de bichos. Esse carinho, esse retorno que eu tenho, gente, no Instagram, assim, parece, é só uma plataforma, né? Mas não, gente, é demais. Assim, eu leio cada mensagem, às vezes eu não consigo responder na hora, porque agora já tomou uma proporção, assim, tem muita gente lá, né? E às vezes eu paro, sento e é tão gostoso, é tão gostoso. Eu amo quando ela responde no próprio story, gente. Você pede pra ver o negócio, automaticamente ela posta. Eu tenho que ser mais presente, assim. Porque às vezes eu paro a falar, faço os stories, o pessoal fala, posta mais, conversa mais. Eu vou ver se eu consigo abrir caixinha, né? De perguntas que eu acho legal caixinha também. Caixinha do capeta. Você sabia que eu tomo esse? Veremos. Você devia abrir uma pra você ver como é que é, amiga. Que isso? Não vou abrir. Coloca lá assim, faça uma pergunta. Não, mas o meu pergunta tudo de bichinho. Não, olha, melhor não. Eu já fiz uma vez. Calminho? É calminho. A Psicatia vai lembrar dessa referência. Da caixinha do capeta. Em relação a eles. Mas obrigada mais uma vez. Imagina. Eu tava um pouquinho nervosa. Volte mais vezes. Eu sei que eu falo muito e às vezes eu atropelo falando, um assunto emenda no outro, é tanta coisa. De jeito nenhum. Então eu falei, gente, vou disparar a falar lá, Nossa Senhora. Mas vocês me deixaram muito à vontade, foi muito gostoso, foi uma conversa muito gostosa. Muito obrigada mesmo. Eu amei muito, volte mais vezes, tá? Em breve vocês acompanham uma reportagem com a Shelly soltando os bichinhos, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Mas vai no Instagram, gente, tem muito conteúdo legal por lá. A gente deu só uma amostrinha, né, através das fotos e tal. Enfim, mas é muito importante. Angel, obrigado, meu amor, por essa semana. Eu que por agradeço. esse episódio. E tá sendo muito especial. Obrigada. Essa apresentação com você. Muito obrigada, Ela tem uma viu? energia tão gostosa, Tem. Combinou, assim. Eu falei Nayara que veio... é incrível também, maravilhosa, mas nossa, Ana... Veio a calhar a presença da Ângela aqui, porque eu tive uma mensagem do meu avô, gente, já faleceu do lado dessa mulher aqui. Eu falei, deve ser por causa dela, não é possível. Era um sinal, né? Para raio. Enfim, uma hora eu conto melhor pra vocês, tá? Agradeço também os trabalhos técnicos do Gilson Gomes, que tá aqui com a gente, logo aqui atrás dessa cortina, fazendo tudo acontecer. E hoje o bichinho ralou, viu? Peço desculpa pra vocês pelos travamentinhos que tivemos nas câmeras aí, mas infelizmente é do jogo, gente, acontece, tá? Agradeço a você pela companhia, te desejo um bom feriado, um bom fim de semana. Eu tô de folga, graças a Deus. Boa, Sinto gente. muito por quem não tá, mas eu tô.
Vou folgar 4 dias, amiga. Você acredita nisso? Gente, eu que só trabalho na quinta. Eu já tô pensando, o Ui, seguinte. chato. É horrível. Ângela, tchau, tá? Enfim, Ai, meu obrigado Deus. por você que comentou aqui no nosso chat. Um beijo pra todo mundo. Gente, usa esse feriado, esse descanso aí pra vocês refletirem um pouco, tá? Aproveita aí a sua companhia. Aproveita a companhia dos seus. Acho que é importante. E procura verdade. descansar. A gente precisa descansar, viu? Importante. E às vezes descansar até da gente mesmo. Às vezes a gente é tão chato, né? Às vezes a gente ficar quietinho um pouquinho é tão bom. Aproveita. Acho que isso é importante, tá? Ai, se cuidem, gente. Até quinta, Da 20 semana horas. que vem, às 8. Doutora Ana Paula Kraus-Tucci para falar sobre herpes zoster, também para tirar dúvidas sobre STs, coisas que você pode se prevenir. Gente, tem tanta coisa legal que infelizmente o pessoal não aborda, porque é um assunto que para muitos é um tabu, mas não vai ser não. Semana que vem a gente tá aqui para Mas se arrebentar for com esse tratado tabu. com seriedade, né? Exatamente, Ai, vocês vão amar, com certeza, doutora. Vai ser Vocês vão- importante, né? Gente, a É. doutora Ana Paula é uma pessoa assim... Nossa, vai ser difícil não me emocionar nesse episódio, porque ela é sensacional, tá? Então não percam. Semana que vem, horário normal, quinta-feira, 20 horas. Não garanto que este episódio estará nos tocadores amanhã, tá? Questões pessoais. Meu Deus, eu não Gente. digo nada. Ok, então. É sobre isso. Ó, se cuidem, gente. Um beijo. Até. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo, beijo. Ah, eu vou fazer uma coisa que agora, o fato de eu não estar nos trabalhos técnicos, eu posso fazer aqui, ó. Abraçar. É verdade.